Alô, alô, turma do JJ Podcast, mais um episódio. Que número que é esse episódio? 80! Episódio 80. Olha só, e vocês aqui assistindo e ouvindo esse episódio, sempre com convidados especiais, eu sempre aqui perguntando, aprendendo todas as vezes. Hoje vou falar com mais uma pessoa também que é especial no que ela faz, no trabalho e especial na minha vida, porque a gente tem uma história de vida muito bonita. Eu tenho uma passagem, eu tenho várias, né? Mas eu tenho uma passagem muito marcante na minha vida com a Dani. Então toca aqui, Dani, seja bem-vinda, Dani Almeida. A Dani, turma, é o seguinte, a Dani é uma empresária que eu conheci, a gente tá gravando esse podcast em 2022, eu conheci a Dani 18 ou 17? 17, eu acho. 17, né? E a Dani, super bem posicionada lá, já estava no mercado da educação, de mentoria, de curso, né? Tava muito forte em branding, estudava branding. Na minha cabeça, você era a referência ali. Quando eu pensava brand, aliás, o teu WhatsApp é Dani Almeida Branding. Mentira! Eu vou te mostrar. Ai, Dani, Arthur Bender, que responsabilidade. Aqui, ó. Dani Almeida Branding, que é o mesmo desde o começo, né? É o mesmo. É o mesmo. Há muitos anos. Há muitos anos. Dani Almeida Branding. E, a gente se conheceu, né? Num evento do Conrado. Sim. E... Grande mestre. Grande mestre, pô. Conrado tem que vir aqui, Conradão. E aí depois, quando eu desci assim do palco, a gente se falou, você veio e falou duas coisas pra mim. Falou, cara, muito legal o que você falou, mas queria te dar uns toques. E, você toparia falar pra minha galera e tal. E aí, não sei se você sabe, mas você foi o primeiro vídeo de collab que eu fiz no YouTube na vida. Primeiro. Você me recebeu na tua casa, tava tua filhazinha, tinha um cachorrinho, não tinha? O Billy. O Billy. Eu tava com uma camiseta quadriculada. A gente gravou, a gente falou de branding. Acho que a gente fez 2 vídeos, não foi? Um pro meu canal, um pro teu? Foi, Acho que eu estreiei meu canal assim. Aí você falou, pô, continua, Joel. E faz. E, seu canal já tinha mais de 100 mil inscritos, eu acho, na época. Tinha, né? Tinha, hoje tem 160 mil sem postar nada. Só estratégia de conteúdo e SEO. Muito louco, né? O YouTube, cara, ele é muito poderoso. Muito louco, né? E aí, no final, você me deu um toquezinho de branding. Você pediu pra, né? Mas, ó, tô te chamando aqui porque, eu acho que você tem bastante coisa pra compartilhar. Eu quero aprender também com você. Fazer um agradecimento público. Porque é que hoje o Joel J é uma coisa. Naquela época não era Joel J, era o Joel Moraes. E você acreditou, você me convidou, você me apoiou, você falou, pô, legal, bacana, você abriu as portas da tua casa, Dani. Eu fico pensando, né, meu? Não deve entrar qualquer pessoa na sua casa, né? Aliás, eu conto nos dedos das minhas 2 mãos os meus amigos, assim, sabe? Pô, e você, que até hoje. Cara, eu quero te agradecer. E eu quero que a gente converse um pouco, porque eu quero que a turma te conheça mais, te escute mais e saiba um pouco. Bom, galera, só pra vocês terem uma ideia. A Dani é uma jornalista, empresária, já teve negócio, aí já fez um negócio dar certo, depois ele não deu certo, abriu outro, não deu certo. Agora é multiempreendedora, tá na internet, trabalha com branding. Tem uma história muito bonita, familiar, que eu vou pedir para ela contar. Hoje está trabalhando num movimento incrível, que é o Rugido da Leoa das Leoas. A nossa empresa hoje se chama Rugido Digital. Rugido Digital. E para chegar em tudo isso, foi uma construção de comunidade ali, sabe? Mas foi um caminho um pouco que natural para uma mulher que veio de uma família de mulheres guerreiras, que tem uma filha e que quer um mundo diferente, sabe? Não é uma pegada de feminismo é uma pegada de querer um mundo onde as mulheres tenham o mesmo espaço que os homens e que a gente consiga andar junto, em parceria, que é o lance da leoa e do leão, né? Porque o leão, ele cuida do território e a leoa sai para caçar em bando. Sim. E eu acho essa história, essa imagem muito bonita. Foi daí que começou. Conta um pouco, então a origem do Rugido Digital é dessa relação leão-leoa. Exato. Então, assim, Nossa, hoje... Minha pergunta foi tão... Porra, a galera que tá ouvindo deve estar pensando... Lógico, Joel, que é rugido de leão. Não, mas eu só quero que vocês entendam
dessa relação do leão e da leoa, tá? Então conta aí. Mas basicamente o que a gente faz hoje, né, o meu negócio, é porque quando você fala branding, é porque o conteúdo ele você precisa entender um pouco de posicionamento. Não sou especialista como, né, o Bender, que já veio aqui. Beijo, Bender! Beijo, Bender, que é maravilhoso. Mas para você realmente construir um conteúdo estratégico, e a nossa visão na Rugido é um conteúdo que a gente fala que a gente ajuda empresas a terem voz na internet, a se posicionarem, assim como o leão usa o rugido para se posicionar, né, para demarcar território. Então, a terem voz, se posicionar e a vender. Então, o nosso foco na Rugido, a nossa visão é de um conteúdo estratégico que posiciona e vende. E aí, se eu não entendo de arquétipo, se eu não entendo de marca, se eu não entendo... Tem cliente que a gente até faz um trabalho de consultoria de imagem ali, né, por cima, mas faz para trazer o arquétipo dela para o digital. Tem uma cliente, inclusive, que a gente está fazendo isso agora. Não é o nosso business, mas se precisar, a gente faz. Então, a gente faz de tudo para que a gente consiga chegar nesse conteúdo estratégico, que para uma empresária que é dona de uma consultoria que cobra milhões num contrato é e para uma empresa que vende enxoval, que é uma indústria, é completamente outro. Sim. Então, são muitos caminhos diferentes para a gente chegar, mas esse é o cerne da coisa. Como é que chegou nisso, né? Eu gosto de contar uma história. Às vezes as pessoas me perguntam assim, por que você é tão apaixonada por conteúdo e por escrever? E eu fui lembrar de uma história recente com a minha mãe, que a minha mãe trabalhou muito a vida inteira, né? Veio do nada, sou a primeira pessoa da minha família a conseguir fazer faculdade. E a minha mãe trabalhando à noite, assim, virando noite, e eu do lado dela, mãe, brinca comigo. Ela, cara, sei lá, escreve um texto aí, escreve alguma coisa, escreve uma redação, tipo, me deixa em paz, né? Foi assim, então? Foi assim, e aí eu escrevi, ela falei, mas do quê, mãe? Ela falou, sei lá, o papagaio e a lua. E aí eu escrevi o texto, e aí quando ela parou pra ler, ela chorou, se emocionou, e tipo, óbvio, né? Mãe e pai, a gente tem muita essa coisa da culpa cara, precisava estar mais com o filho. Sim. E tal. Então, eu sempre fui apaixonada por palavra, por escritura, por livro, eu devorava. Eu lembro que eu ficava desesperada, assim, porque a minha mãe só tinha... Mãe, desculpa contar essa história. Minha mãe só tinha Sidney Sheldon em casa. Eu ficava desesperada, ia na biblioteca da escola para pegar, tipo, Machado de Assis. Eu era a nerd da escola que gostava de ler coisas assim, sabe? Machado em diante. Então, eu sempre fui apaixonada por conteúdo. Sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. Tive professoras que me marcaram muito, que eram professoras de português. Então, vem desde aí. Eu sempre quis ser jornalista... Eu lembro, assim, um dia na escola, vendo o Pedro Bial narrando a queda do Muro de Berlim. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero ajudar as pessoas que não têm voz a terem voz. Olha que louco, né? Quantos anos você tinha? Eu tinha 13, 14 anos. E daí eu soube que eu queria fazer jornalismo, porque eu acho que vou cobrir guerra, quero mudar o mundo. Só que aí, quando eu fiz lá meus 18 anos, eu tava namorando, eu falei, cara, eu quero uma família. Se eu quero construir uma família, não dá pra cobrir guerra, né? Então, vamos ver outras áreas do jornalismo. E aí, fiz jornalismo sozinha, banquei minha faculdade, sim, trabalhava durante o dia que nem louca, estudava à noite. É a história de muita gente, né, gente? Na verdade, eu sou privilegiada de ter conseguido fazer isso. Tem gente aí nesse país, enfim... Mas aí eu fiz jornalismo e fui pro jornalismo. E fui parar em comunicação. Na época, isso era uns anos 2000. Ai, caraca, não façam cálculos, gente. Anos 2000, tô lá me formando. E aí eu precisava pagar a faculdade. Uma amiga falou... Eu sem querer, vendi uma pauta, como a gente fala em comunicação tradicional, para um professor meu que era editor do Jornal da Tarde. Eu fiz uma sugestão lá... E aí, essa minha amiga viu, ela trabalhava atendendo grandes empresas de tecnologia, Microsoft, etc. Ela falou, olha, eu acho que você é boa para esse negócio. Só que a gente enxergava aquilo como lobista, assim, sabe? Não, assessor de imprensa, é do mal. E aí, eu fui trabalhar para pagar a faculdade, porque não dava para trabalhar como jornalista, o salário não bancava a faculdade. E aí, foi uma escola, assim, absurda. Porque com 6 meses eu já tinha um cliente, eles me deram um cliente, imagina, eu tinha 20 e poucos anos. E aí, fui até atender Microsoft, fiquei anos atendendo uma parte da Microsoft, outros clientes grandes em tecnologia, Symantec, etc. Foi uma escola, assim, no sentido de que eu aprendi como empacotar, chegar nas empresas e falar assim, deixa eu ver se isso é legal, se eu consigo emplacar na mídia tradicional.
E parece que é fácil, não é, porque empresa grande só aparece na mídia tradicional quando é catástrofe. Senão você não pode nem citar o nome, tipo Jornal Nacional, você não pode citar o nome da empresa. Essa foi a minha primeira grande escola para chegar na Rugido. Hoje você acha que... 7 anos, assim, trabalhando em comunicação tradicional. Você consegue ter o faro de se uma coisa vai ou não vai chegar? Se vira notícia ou não. É mesmo, Dani? Que foi massa. Uma escola. E aí mas eu sempre quis ir pra redação. E aí era o meu sonho, né? Lembra Cobrir Guerra? Eu falei, não, eu vou pro outro lado do balcão. Aí fui pra Editora Abril, Editora Globo, cobri, fiz revista, assim, do zero. E aí a minha segunda escola foi na Editora Abril, que eu tinha que pegar o conteúdo da empresa e transformar num conteúdo para públicos completamente diferentes, assim, público A, público B, público C. E o mesmo conteúdo. A Unilever vai lançar um desodorante. Aí, como que a gente comunica isso para diferentes públicos? Então, foi minha segunda grande escola. E aí, eu fui pro outro lado mesmo do balcão. Fui cobrir campanha presidencial, fui cobrir política, assim, de sentar no meio-fio, escrever a notícia no celular. Malu nem é dessa época, eu acho. Bia também não. Mas, assim, tinha aquele celular que você fazia assim, e abria um teclado. Eu fazia assim, cara, sentava no meio fio. E aí foi minha terceira grande escola ali. E aí, quando eu engravidei, na época eu tava casada, eu falei, não dá, eu preciso voltar pra comunicação. E aí, porque jornalismo paga mal, né, gente? Assim, não sei se vocês sabem, mas jornalismo em geral não paga bem, tem corte todo ano. Eu falei, como é que eu vou fazer todo ano conviver com a possibilidade de ir no corte, ficar sem emprego com uma filha? E aí, na época, a gente decidiu empreender e abrir um negócio, um varejo. O que eu tinha na cabeça, Joel? Eu não faço ideia, cara. Mas foi uma grande escola para mim, porque, assim, varejo é para os fortes. Se você está aqui, você tem varejo. Toda a minha admiração. E aí, o que aconteceu? A gente ficou 1 ano fazendo um business plan para esse negócio, só que deu tudo errado. Tipo, a gente escolheu mal o ponto, a gente não sabia mensurar estoque, a gente tinha altos custos nesse negócio. E o que salvou esse negócio? A comunicação. Tava começando o Instagram na época. Que ano que era isso? 2013, a gente abriu. Em 2013, 2014, eu lembro de eu pegar assim, o e-mail de cada mulher que entrava na loja na mão, numa lista, e fazer newsletter num serviço gratuito lá que tinha de newsletter e mandar com as fotos. Aí eu comecei a mexer com o Instagram, eu comecei a mexer com o Facebook. E aí eu achava que eu sabia fazer internet, porque eu tinha trabalhado na Editora Globo com internet e tal, não sei o quê. E eu vi que eu não sabia nada. E eu fui reaprender o conteúdo que ia me ajudar de verdade a vender. Então, as minhas redes sociais, elas sempre foram, até hoje elas são, tipo um campo de teste, sabe? Isso aqui funciona? Isso viraliza? Isso vende? Porque a minha visão é que nem tudo que viraliza vende ou posiciona. Tá bom. Lógico, são estratégias diferentes. Se a gente fala de uma pessoa de mídia de massa, é uma estratégia. Se a gente fala de uma empresa, é outra completamente diferente. Mas para as empresas e para os empresários, eu tenho essa visão. E aí eu fui aprendendo ali, tateando o que funcionava, o que vendia, o que não vendia. Sempre com essa visão. E aí eu comecei a vender, assim, tipo, 30 peças. Eu vendia na loja 1, eu comecei a vender 30. E aí eu comecei a entender, e os comerciantes do bairro falaram, cara, me ensina o que você tá fazendo com esse negócio aí de Instagram e WhatsApp, porque eu quero fazer também. Aí a gente abriu um site, um e-commerce, e até aprender fazer esse e-commerce a vender foi outro perrengue chique ali. Não, nada chique, na verdade. Foi um perrengue. E aí eu fui aprendendo. E com esse chamado, digamos assim, de outras empresas, de outros empresários, eu falei, tá bom, vamos lá, vou te ajudar. Deixa eu entender aqui o que eu fiz, porque nem eu sei o método que eu segui. E aí eu fui criando um método e fui fazendo consultoria. A gente fez consultoria, assim, para dezenas e dezenas de empresas de marca pessoa física, marca pessoa jurídica. Consultoria de rede social, de conteúdo estratégico para rede social. Tá bom. Treinava, enfim. Só que eu via que era um negócio que na época eu não conseguia escalar muito. E aí eu falei, vou para os infoprodutos, né? Sempre com essa pegada de conteúdo estratégico. Tu foi bem, né? Porque tu foi logo no começo, né? Foi logo no começo. Que ano? 2016, isso. Comecinho. E aí, na época, a gente explodiu, porque era muito fácil, né, você fazer um lançamento. Se você tivesse um conteúdo legal, era muito fácil. Hoje o mercado é bem diferente, né?
E aí eu fui, a gente bateu o black na Hotmart. E aí eu entendi que realmente varejo não era pra mim. E voltei pra comunicação e entendi que realmente a minha paixão era comunicação, sabe? E comecei a voltar pra isso. A gente bateu o black na Hotmart, milhares de alunas e tal. Mais alunas, porque geralmente se conectavam bastante comigo, né? Por ser mulher. E aí no ano passado... E aí começou essa coisa da Rugido. Eu via muita gente na pandemia, muita mulher que me seguia, compartilhando as histórias delas, né? E aí eu falei assim, o que eu posso fazer? E eu comecei a ver notícias assim, feminicídio aumentando, várias mulheres que não tinham liberdade financeira e não podiam separar. E eu passei por uma separação muito difícil. E aí eu falei, eu não quero esse mundo para minha filha, sabe? Uhum. E aí eu comecei a trazer as minhas alunas para contar a história delas. E aí a gente, durante as lives, falava, nossa, você é muito fera mesmo. Porque realmente, para você ter resultado, você sabe, você é uma máquina, né? Você é um trator, assim, tanque de guerra na rede social. Eu sei o quanto você ralou para chegar onde você tá, né? Hoje você tem a Malu para te ajudar, no começo não era assim. Então, você imagina aquela mulherada que tinha loja, que tinha um negócio, que tinha um salão, que era mentora, que tinha 1000 coisas para fazer, funcionário para lidar, e ainda fazia sozinha o conteúdo. E eu sei, porque eu tinha passado por aquilo, né, quando eu tive loja, que foi o que salvou a nossa loja por muito tempo, que fez a gente vender. E eu comecei a trazê-las para as redes sociais e começou aquela coisa do, nossa, você é muito fera, você é muito fera, você é muito fera, você é uma leoa. E aí um dia chegou, né, começou essa coisa das leoas, e aí eu fui fazendo alguns eventos, alguns desafios, alguns lançamentos, tudo sempre com essa temática, porque a gente se reconhecia muito nisso, né, Joel? Porque assim, cara, a Lalas, baita leoa. A gente tem que ir lá, a gente chuta pro gol, a gente defende, a gente, né, e tem que ser parceira, e ainda, né, tem que se cuidar, e cuidar dos filhos, e hoje isso é mais dividido, mas na época da minha mãe e da minha avó isso não era. Então, essa coisa começou a surgir de um jeito natural das leoas. A gente começou a se reconhecer, e elas começaram a amar e adorar. Então, a gente lançou mentoria, e aí ficou essa coisa. E aí, no ano passado, eu quase tive um burnout, assim, né? Foi a primeira empresa, a gente quase... Eu não sei... Tecnicamente, eu não sei dizer pra você, nossa, quebramos, não quebramos. Mas, assim, entre a primeira empresa e a segunda empresa... A gente perdeu, na época, em sociedade, né? A gente perdeu praticamente um apartamento e depois sozinha também, quase um apartamento. A gente teve erros e aí eu aprendi muito, assim. Porque qual que foi nosso erro na primeira empresa? Foi, a gente tinha muitos custos fixos altos. E muito por ego, sabe? Tipo, vou empreender, vou investir, não sei o quê, nananã. E aí, na segunda empresa, eu falei assim, acabou essa palhaçada. Tem isso de ter custo fixo alto. Lucro, foco no lucro. Só que eu tinha tanto foco no lucro na segunda empresa... que eu não escalei. Entendi. E foi meu segundo aprendizado. Então, quando eu abri a Rugido no ano passado, eu tava assim... Todo mundo falava, não, porque se você for prestar serviço, você não consegue escalar. Eu falei assim, eu quero que se F pontinhos. Eu vou fazer o que eu amo. O que que eu amo? O que que eu gosto? Eu gosto mais do bastidor mesmo. Eu gosto mais do servir, do ajudar. Eu gosto de estar... eu gosto. Já palestrei muito palestra. Agora, em novembro, tô indo para Portugal fazer uma palestra para 700 pessoas. Eu amo. Mas é por causa do conteúdo. Tipo, a minha paixão é pelo conteúdo. É estar lá e entregar um conteúdo. É estar na live e entregar um conteúdo. Então, eu tenho muito essa coisa... Eu brinco que é a síndrome do especialista, né? Que a gente... ama essa parte do conteúdo, mas nem sempre a gente gosta tanto de estar ali na luz. E aí eu abri a Rugido pensando nisso, falando, deixa eu começar a falar aqui com as pessoas, né? Designer, tô abrindo uma empresa assim, assado, tô dentro. Editor de vídeo, tô dentro. Redator, tô dentro. E aí eu falei, cara, eu tenho uma empresa na mão, tenho uma agência na mão. Peraí, o designer, o redator é pra vir contigo? Pra vir comigo. Comecei a chamar as pessoas e falar... Topa? Topa. O que você acha? Vou fazer assim, vamos fazer um esquema... E eu montei a Rugido num esquema muito, assim, de consultoria. No começo, a gente remunerava muito por projeto. Até eu conseguir ter fôlego pra ter uma galera ali, né? Pra ter um custo fixo, pra ir subindo o meu custo fixo. Então, todo mundo embarcou comigo, a gente lançou a Rugido, e aí isso faz 1 ano, e veio dessa coisa das leoas, né? Para responder sua pergunta, finalmente. Veio dessa coisa das leoas. E, cara, a gente tá crescendo muito. É só assim. pra mulher? Não, a gente já tem indústria, a gente tem consultoria, a gente tem mulher, homem, é pra tudo. É que
como eu tinha muita mulher na minha rede social, Entendi. foi natural que elas entrassem antes, né? E tinha muita mentorada e etc. Mas a gente tem muito, cada vez mais a gente tem caminhado para empresas, né? E grandes empresas, a gente já fez consultoria para multinacional, não é a nossa pegada, a gente gosta de fazer o dia a dia, sabe? Mas a gente também faz consultoria, a gente já fez consultoria para multinacional. O que tu aprendeu aí nesse 1 ano com a Rugido? Dando consultoria, mentoria, assessoria para as empresas. O que você aprendeu? Vamos imaginar assim, ó, tem uma turma aqui que quer empreender, uma turma que já empreende, uma turma que é interessada por empreendedorismo e intraempreende. E conta um aprendizado que você teve que a pessoa pode usar. Poxa, eu não tenho um negócio, mas eu vou contar isso que a Dani está me dizendo para o meu chefe, para a minha chefe. O cara que é dono de um negócio fala, pô, legal, não tinha olhado para esse prisma e eu vou dar uma atenção nisso. E para quem quer empreender, o que você aprendeu, uma ou duas coisas nesse 1 ano com a Rugido aí e falando com tantas empresas? Que dá para passar para essa galera do ponto de vista comunicação, marca, branding, posicionamento? Do ponto de vista de negócio ou do ponto de vista de estratégia de conteúdo, você diz? Estratégia de conteúdo. Que não tem fórmula pronta. Tá bom. Não tem fórmula. E que comunicação é muito sobre teste também. Tem que testar, sabe? O que já aconteceu com a gente lá, por exemplo? Eu falo que as empresas hoje e as pessoas que trabalham com comunicação, que são responsáveis pela comunicação, muitas vezes, principalmente quem quer assim, usar a rede social para vender, para se posicionar e para vender. Muitas vezes as pessoas, elas estão, sabe o hamster na roda, assim? Correndo, e elas acham que elas precisam alcançar números estratosféricos Sim. de engajamento, de seguidor. Só que se você... É lógico, se a gente está falando de grandes empresas, você precisa, é estratégico você crescer uma audiência lá, até por prova social. Mas não a qualquer custo. Então, vou te dar um exemplo que aconteceu com uma cliente minha. A gente sempre tem o conteúdo que a gente faz e tem o conteúdo que o cliente fica, né? O feed é dele, o canal é dele, o LinkedIn é dele, etc. E teve uma cliente que fez uma trend. Uhum. E a gente não tinha tráfego no Instagram dela. E aí, de repente, o engajamento dela nos outros conteúdos começou... Esse Reels atingiu 1 milhão lá de visualizações. Uhum. E aí, o engajamento dela começou a cair loucamente em todos os outros conteúdos. E hoje, outros especialistas em comunicação já falam isso também. Porque qual que é o lance quando você tá lá no Reels? Tem um botão de seguir que ele fica meio escondido. E às vezes você vai clicar para ver de novo ou para acionar o som. Você começa a seguir a pessoa, você nem sabe depois que você tá seguindo. E aí, o que acontece? Eu comecei a seguir uma pessoa que eu nem sei que eu comecei a seguir. Esse conteúdo, se aparecer de novo para mim... Eu não vou dar a bola, porque eu não escolhi estar lá naquele perfil. E aí, com isso, você vai derrubando o algoritmo de todo o perfil. Então, assim, vale a pena? Né? Ah, tá bom, ela cresceu organicamente lá, 1.000 seguidores. Mas, cara, valeu a pena? Não. No médio, nem a pau. No médio e longo prazo. E aí, a gente entrou com uma estratégia de conteúdo orgânico para ela dar uma viralizada a mais. E entramos também com tráfego. E aí, agora ela tá explodindo de vender. Certo. Então, eu acredito muito em algumas mídias, por exemplo, TikTok até outro dia, você conseguia crescer no orgânico assim, com hashtag. Aí os caras entraram com anúncio, né? Já não dá mais para crescer do mesmo jeito. LinkedIn é uma rede super desafiadora de crescer. Porque geralmente tem muito engajamento quem já tem track record. Então, assim, quem já tem muito resultado, quem já é grande no mercado, né? Quem é muito conhecido. Quem não é conhecido tem que ter um baita conteúdo humanizado. A gente tem tido resultado, assim. Não é o que a gente persegue, porque a maioria dos nossos, por exemplo, quando a gente tem uma executiva de uma multinacional, que a gente faz a comunicação dela. E a gente tem muita preocupação de pegar a essência da pessoa, sabe? Então, às vezes, eu sento com um cliente e eu falo assim, o que aquece seu coração? Putz, meu filho, tal coisa, nananã. E a gente pegou uma história que ela contou do filho dela, de quando ela estava mudando de emprego, que ela virou pro filho dela e falou assim, o que você acha? Era uma pergunta retórica, né? Porque o menino era uma criança. Tipo, o que você acha que eu devo fazer? Tem tal empresa, tal empresa. Ele falou, eu acho que você precisa sorrir mais. Até arrepia de lembrar, cara. A nossa redatora escreveu essa história no LinkedIn dela. E, assim, mais de 7.000 curtidas. Mas, de longe, ela não tem esse resultado. E por quê? Porque as pessoas, cada vez mais, não importa. Isso é uma coisa legal.
essa é uma dica legal. É um hack. As pessoas, cada vez mais, elas querem contratar pessoas, mesmo que sejam as pessoas por trás do negócio, sabe? Elas querem contratar a marca pessoa física e não marca pessoa jurídica, por mais que seja uma marca pessoa jurídica. Então, por isso essa necessidade de você humanizar tanto a comunicação de um perfil de marca, por isso essa necessidade por isso que histórias no LinkedIn cada vez mais têm tomado essa proporção, têm tomado esse alcance, que é uma rede muito desafiadora. Então, assim, construir a sua própria fórmula, sabe? E é muito difícil. Às vezes a empresa, ela quer... É impossível um cara que tem que cuidar de 5.000 coisas no marketing saber tudo que está acontecendo no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, Sim. no YouTube. Então, assim, tem que ter um estrategista que consiga acompanhar isso, se for uma agência interna. Não adianta pegar um cidadão, querer que o cidadão faça tudo e tenha, ao mesmo tempo, a visão estratégica. Então, assim... As empresas, eu vejo que hoje elas querem ter uma agência, elas tentam montar uma agência interna, só que com pessoas que não vivem o mercado. Tipo, a gente vive o mercado. E aí o cara vai lá, monta um time, tem um trabalho maravilhoso de montar um time, só que o time não está preparado, porque pouca gente vive esse mercado como a gente. Sim. Né? Então, eu vejo muito esse cenário. Ou então, tem muita empresa que está no mercado, assim, por causa dos boletos, sabe? Ah, então eu quero vender, e aí tem uma oportunidade de mercado, então agora eu vou vender conteúdo para rede social, para empresas e empresários. Aí chega lá, não entrega. Não entrega, entrega qualquer coisa, ou promete não entrega. Então, quando eu vou conversar com as pessoas... seja intraempresário, seja a pessoa que está lá na comunicação dentro da empresa, ou seja um empresário, elas estão muito frustradas, porque tem muita promessa e tem pouca entrega. Então, eu vejo que tem que ter cuidado para ter uma estratégia muito única para o seu negócio, e cada negócio é um negócio. Tem que ter uma visão estratégica dentro de casa. Se conseguir alguém, maravilhoso, né? Que tem essa visão. E tem que ter uma equipe... E eu acho muito difícil você ter uma equipe interna que, sabe, assim, que supra tudo. Eu acho mais fácil, às vezes, o cara ter um parceiro e ter uma pessoa com a visão estratégica lá dentro. Porque senão é isso, você fica igual o hamster na rodinha, sabe? E aí olha pra grama do vizinho e acha que é verde e a grama é sintética. Certo. Sabe? O cara fez um Reels lá, o Reels viralizou. Nossa, sensacional, vamos fazer igual. Vamos modelar. Né, a palavra. Não, sem contexto não dá. Cara, porra, que análise. Porrada. E você tem algumas referências, né? Quem são as pessoas ou as empresas que estão, na sua opinião, fazendo legal? Quem está criando diferente? Quem está indo numa linha bacana? Quais são as referências? Pô, você me deu um livraço. Pô, você me maravilhoso. Cara, você me deu um livro do Carmine Gallo, que é o cara... Eu li o livro dele sobre apresentações no TED. Quando eu fui no TED, eu li, né? Esse eu ainda não li, quero ler. Mas esse aí... Então, você vai amar. Porque esse cara... Então, você me deu storytelling. Aprenda a contar histórias. Vamos fazer o seguinte. Por que você me deu esse livro e deu pra Malu? O que te chamou a atenção nesse livro? Porque é uma análise de vários caras que fizeram certo. E que fazem certo. Por que esse livro te chama tanta atenção? Cara, eu vou ler, amanhã eu vou viajar, eu vou ler esse bichão aqui. Porque desde que o mundo é mundo, não tem nada mais poderoso em conteúdo do que história. Desde que o mundo é mundo, desde as cavernas. Cara, valeu. Essa já valeu. Eu já não tenho mais 5 aqui, mas essa valeu acima de todas. História tipo coisa que eu já sabia, mas precisava alguém te falar, né? O óbvio precisa ser lembrado, sabe? É igual o Conrado fala, de dentro da garrafa a gente não enxerga o rótulo às vezes. Cara, desde as cavernas... Fala de novo que você falou do... Não tem nada... Como é que é o negócio? Não tem nada mais... Desde que o mundo é mundo, não tem nada mais poderoso do que história. Por causa das histórias, a gente ficou unido, a gente se unia na caverna, né, em volta do fogo, para contar histórias. As histórias mantinham... criavam uma identidade cultural ali. Né? Então, você era da mesma tribo, você compartilhava as mesmas histórias. Olha, na minha tribo, na minha cidade... Você deve ter conhecido alguém na sua vida que falou assim, nossa, na minha cidade ou na minha família, a gente sempre contava essa história. Então, esse é o poder da história. E esse livro me fez resgatar muito a minha história. Então, assim, essa história da minha mãe falar para eu escrever uma redação sobre o papagaio e a lua...
Eu só lembrei porque eu fui estudar esse livro, porque eu fui ler esse livro. É mais do que ler, eu estudei esse livro, né? É o livro que você tem que ler várias vezes, assim. E aí, várias, caíram muitas fichas, assim, pra mim, sobre a minha história pessoal. E as pessoas, hoje, elas querem contratar uma empresa por causa da... Cara, por que a Microsoft virou a Microsoft? Que é uma empresa que eu... Sensacional. Por causa do Bill Gates e a história do cara lá. Nerdzinho lá. Maravilhoso, gênio. Por que a Apple virou a Apple? A Apple não seria a Apple sem a história do Jobs, do Jobs na garagem ali, sabe? No Vale do Silício, lá, criando a empresa na garagem. Criaram 3 filmes sobre a história do cara. Sim. Que eu contei até hoje, né? Deve ter mais se bobear. Que seria a Amazon sem a foto do Bezos lá com um negocinho na parede. Então, assim, são esses fragmentos da nossa vida que fazem as pessoas se conectarem com a gente. Quanta gente... E, assim, é muito difícil a gente se vulnerabilizar. Principalmente a gente que eu falei, né, que tem síndrome de especialista. Eu me coloco nesse... Não é fácil a gente se vulnerabilizar. Eu acredito que para você foi um aprendizado. Eu te admirei no palco naquele dia do Conrado, porque eu vi a sua capacidade de pegar a sua principal dor, que era a história do seu pai, e fechar a sua palestra com aquilo. Eu falei, esse cara é um monstro. Não, real, tô puxando seu saco. Não, verdade. Eu tenho uma relação muito de admiração com as pessoas pelo conteúdo delas, sabe? Sim. E por quem elas são. Sim. E foi a tua... Eu acho que você nunca parou pra pensar que foi a tua história. E talvez essa história... Eu já falei de você pra alguém, a pessoa fala assim, Joel, aquela frase do pai dele. A tua história te trouxe onde você tá e ajudou muita gente. Eu cansei de receber mulher no Instagram falando assim pra mim, cara, eu também fui empreender e eu quase perdi um apartamento. Pra não deixar de pagar funcionário, pra não deixar de pagar aluguel, pra não deixar de cumprir, honrar a minha palavra. Meu, tem coisas que acontecem que são inexplicáveis, né? Mas eu tô no momento, essa semana, que estar aqui com você... Eu não sei se é coincidência, eu não sei se você acredita em coincidência e tal, mas é um momento muito importante sobre história, né? As minhas frases, elas aparecem. Eu não fico assim e falo... Surge, né? O trabalho devolve. Não é assim. A história do trabalho devolve foi assim. Você curte história. Adoro. Em 2009, eu comprei um apartamento na planta, lá em Santos. Eu dei 15 mil de entrada. O apartamento custava 257 mil reais. E eu não sabia como que eu ia pagar. Eu sabia que eu ia pagar. E aí eu lembro que quem vendeu para mim foi uma ex-aluna minha da faculdade chamada Aline. E a Aline, ela me vendeu e falou, professor... Eu falei, é isso aqui, vou comprar, eu dei 15 mil reais e eu ia pagando parcelas de 800 reais por mês e tinha uma semestral e uma anual. Então, tipo assim, a semestral era 30, a anual era 90, não lembro exatamente. E era como é que fala? Complexo de prédios, como é que chama? Condomínio clube. Era um condomínio lindo, pô, bacana, piscina, área de esporte... Um apartamento de 58 metros quadrados, 2 quartos. Cara, eu tinha 20 e poucos anos e eu comprei. Meus pais estavam em Aracaju. E aí eu comprei doido pra contar pros meus pais. Doido. Mas assim, comprei 15 mil de entrada, 800 por mês. E daqui a 6 meses não sabia como que eu ia pagar. Falei, mas vou dar um jeito. Quando meu pai chegou, eu falei, pai, quero te contar uma coisa. Pô, daí o que foi? Pô, pai, dei entrada no meu imóvel, cara. Eu comprei um imóvel. Eu vi os meus pais assim, ó. Que da hora. Porra, teu imóvel, filho, parabéns e tal. Um baita de um orgulho daquela conquista, eu me sentia tão bem. E eu comprei na planta. E todas as semanas eu passava em frente do lugar. E eu não via, porque tinha um tapume, tinha lá um monte de coisa. Um ano e eu pagando lá 800. Aí na semestral 17 mil. Sei lá, não sei, eu tinha. Paguei ou renegociei. Eu fui, tava indo. Um ano pagando, 2 anos pagando. E nada de ver o negócio. Subir. Daqui a pouco eu vejo uma primeira estaca assim, ó, pá, de ferro. Eu falei, nossa, velho, agora vai. Aqui que eu vou morar. É aqui que eu vou... Cara, foram 3 anos e um monte... Eram, sei lá, né? Umas 8 torres lá em Santos, o pessoal sabe, que mora na Baixada, sabe onde é o Aquaplay.
E aí eu fui empreender nessa época, errei, feio, perdi tudo o que eu tinha e o que eu não tinha. E ali eu falei, eu não tenho dinheiro, eu não tenho bens, o carro está financiado, eu não tenho dinheiro mais no banco para pagar minha dívida, eu só tenho meu apartamento. Só que na planta, pagando há 3 anos. E ali eu chego no Facebook e boto assim, estou vendendo meu apartamento. Se tiver algum interessado, manda uma mensagem. Pum. Beleza. Não vendi, não teve interessado e eu devolvi para a construtora. E eu devolvi 3 anos e meio depois e eles me deram exatamente o que eu paguei. Então não tem essa de juros, sabe? Esse negócio que rendeu. Rendeu nada. Então eu lembro que eu tinha pago uma quantia, eles falaram, tá aqui a mesma quantia que você me pagou, sem juros. E foi isso que eu recebi. Aí eu peguei essa quantia e quitei minha dívida. Mas foi coisa assim de 2 horas. Nossa. Em 2 horas eu não tinha mais nada. E nenhuma dívida. Não, ainda tinha dívida. E eu fiquei 3 anos e meio, peguei o dinheiro, paguei o negócio e acabou. Acabou. Virou pó. Virou pó. E beleza. E fui pagando minha dívida e foi aquele negócio, a vida que segue. Passaram-se 7 anos. O Facebook lembra das postagens. Sim. Há 7 anos você fez essa publicação. Tava lá a foto do Aquaplay. Eu olhei aquilo e, cara, eu tava sozinho no meu escritório de frente pra praia, com 2 imóveis, com um imóvel de escritório. Putz, venci na vida, a questão financeira resolvida, e eu vi aquela mensagem. E aí eu peguei um vídeo, do nada, peguei meu celular e fiz um vídeo. Falei, acabei de receber uma mensagem do Facebook que há 7 anos atrás eu estava sem nada, tal. E comecei falando. E foi assim, foi desse jeito, doeu e tal. E eu começo a me emocionar. Eu falo, não desista, porque o trabalho devolve. Do nada veio, pá. O trabalho devolve, galera. O trabalho devolve. Putz, o trabalho devolve, virou frase. O trabalho devolve, virou mantra. O trabalho devolve, virou jaqueta que você viu lá no EcoSem. O trabalho devolve, virou uma linha de tatuagem em muitas pessoas. Então, eu tô te falando isso porque ontem eu relembrei essa história, soltamos de novo e eu recebi várias mensagens. E uma delas foi de um puta amigo meu lá de Santos, falou, caraca, que mensagem incrível. Eu tô te contando essa história porque você falou, não tem nada mais poderoso no mundo do que história. Eu fiz essa história, eu contei ela de novo ontem e de novo teve a mesma coisa. Eu tô contando ela agora, eu conto o trabalho, devolve. Então sim, eu acredito, foi bom você me relembrar disso. E a gente é feito e moldado por conta das histórias que a gente passa, experiências que a gente acumula. E a gente sobreviveu, você sobreviveu, eu sobrevivi, a gente está aqui contando uma história, né? E essa história ela vai ajudar e o que a gente pessoas. faz com a nossa história também, né? Ah, com certeza. Porque eu acho que aí é o pulo do gato. Por muitos anos eu super me vitimizei, assim, sabe? Adulto mimizento. Ah, meu Deus, opa. É mesmo? Assim, muitos anos, meu Deus, poxa, né, podia, não sei o quê, principalmente quando eu tava CLT. E aí, quando eu fui pro outro lado do balcão, quando eu fui empreender, ou você se desenvolve, né? Não tem outro jeito. Tem outro jeito. Não tem outro jeito. Você mora no mesmo lugar que eu fui? Aquele apartamento? Não. Você mora em outro lugar? Eu moro no mesmo bairro, né? Que aí me separei, aí fui pra outro lugar. Mas é muito louco Ô, isso, Dani, né? hoje você... Assim, você tá mirando no quê? Como que você... Deixa eu melhorar a minha pergunta. Qual é o tipo de trabalho que te completa? O que eu faço hoje. E o que você faz na essência hoje? Qual é a essência do que você faz? Cara, é isso. Ajudar as empresas a terem voz. Porque se tem uma coisa que me deixa, assim,
revoltada, sabe? Quando você vai num médico, o cara é bom pra caramba. Eu falo que é o fim da era do diploma na parede, sabe? Tá bom. Acabou. A pessoa, ela vai lá, ela quer ver se o cara é bom, se o cara... E muitas vezes, a sua imagem não reflete o quão você é bom, Concordo. Ah, você falou isso pra mim, pô. né? Geral, assim. Muitas vezes a gente não passa no digital. Eu sei, por exemplo, que se eu compartilhasse muito mais... Eu já tive uma funcionária que falou isso pra mim. Cara, eu vim trabalhar com você, eu não tinha ideia Do quão foda você é. como você é. E eu falei, eu sei disso. Porque, de verdade, assim, às vezes eu passo o dia em reunião e a gente tá estruturando a empresa, a gente tá num ritmo de crescimento muito grande. Mas eu sou muito pink cérebro, assim, sabe? Eu não acho que eu sou mais especial que ninguém, mas eu sempre senti que eu não vim pro mundo a passeio, sabe? Sempre senti isso. Então, eu tenho uma tatuagem sobre isso. O que é? Deixa eu ver. Esse valor, pra mim, aqui, significa excelência. Qual que é? Eu não tô busco... vendo. É uma estrela. São várias Tá estrelinhas, bom, ó, isso tá é vendo? excelência. Pra mim, isso aqui me lembra de não esquecer de brilhar, de sempre tentar brilhar ao máximo em tudo que eu faço. E de saber a hora de apoiar o outro a brilhar. Porque isso pra mim é muito importante. Então, assim, a missão da Rugido é ajudar as pessoas e, cara, assim, pra mim, eu fico mais feliz pela minha filha quando um cliente me manda uma mensagem emocionado. Olha esse comentário que eu recebi aqui no meu canal, porque fulana tá usando o meu produto e mudou a vida dela, Todo mundo tem voz, Dani? sabe? Nem todo mundo, mas eu acho que principalmente quem não tem coragem de ter. Então tá, vamos lá. Caraca, animal essa. Quais são... Eu tô pensando enquanto eu te pergunto. Todo mundo tem voz? Nem todo mundo. E aí você falou, quem não tem coragem, não tem. Uhum. Então, quais são as questões de autoconhecimento que a pessoa tem que ter para a voz dela, para ela rugir? Aceitar principalmente as suas dores. Fala mais. Quando você vai pro palco e você fala Cheguei. que teu pai te falou, Peguei. você tá Eu já Você tá aceitei. dividindo com as pessoas a tua maior dor. É muito difícil pra mim, por exemplo, vou te falar uma dor muito difícil de dividir, minha separação. Até porque eu quero preservar o pai da minha filha, né? Legal. Mas, cara, quando as pessoas veem a minha história, eu sei que elas ficam fortalecidas, sabe? Quando eu falo, cara, eu quase quebrei, mas olha só, eu aprendi e eu me refiz. A Rugido hoje é uma empresa milionária, assim, faturamento anual milionário. E eu quero transformar, e eu sei que a gente tem potencial para ser 50 vezes maior, entendeu? Então, assim, é isso, é sobre isso. E eu sou muito pink cérebro, sabe? Eu não tô satisfeita com o lugar que eu tô. Não tô satisfeita, a gente pode mais. Sim. Bora brilhar, entendeu? Sim. Bora crescer. Então, assim, a Rugido, ela foi desenhada, e eu acho que Deus baixou, assim, e falou assim, faz assim. E eu fui desenhando a Rugido num esquema que ela é escalável hoje. Uhum. E eu tô preparando as pessoas para elas serem escalável. Para a Rugido ser escalável. E a Bia, que trabalha comigo, ela sabe, eu sou exigente pra caramba. Outro dia eu entrevistei um cara e falei assim, eu sou exigente, tá? Tô fofinha aqui com você agora, mas eu sou exigente pra caramba. É mesmo, Bia? O bicho pega? Como é que é o teu time? Cara, essa é meu principal desafio agora, crescer o time tão rápido quanto a gente está crescendo de cliente. E eu tenho muita preocupação de manter a nossa entrega. Legal. Então, não é qualquer pessoa que a gente chama para trabalhar com a gente, sabe? Nem deve. Exato. Então, e a gente treina, a gente tem um olhar muito diferente do mercado, de várias empresas. E aí eu tenho que treinar essa galera nesse olhar, que é o nosso diferencial. Sabe? A gente não faz um design lá com cara de panfleto. A gente usa neurociência no negócio. Uhum. A gente cria uma identidade visual que tem que parecer um pouco orgânico ali, que tem uma parada diferente. Então, hoje a gente tem algumas pessoas que são fixas, algumas pessoas que trabalham por job com a gente, Okay. né, que são freelas. Mas a gente está crescendo os fixos cada vez mais. No total, hoje, assim, entre pessoas diretas e indiretas, são pelo menos umas 20 pessoas. Pelo menos. É uma galera, pô. É uma galera. Para uma empresa que tem 1 ano, É uma galera. né? 20.
Mas, e quais são as áreas? Você tem lá uma redatora, você quer ver redatora, você tem... Cada cliente a gente tem um coordenador de projeto de atendimento. Legal. Por quê? Porque eu preciso de alguém para coordenar cronograma, prazo. Tem empresa que a gente faz todas as redes sociais, né? Então é muito louco, assim, um volume de conteúdo muito grande que a gente cria. Então cada conta tem um coordenador, tem um redator. Hoje eu tenho uma redatora-chefe, que aliás é a Bruna. Beijo, Bruna. Acabou de ser promovida ontem. Super feliz. A Bia também. Acabou de entrar. A Bia era redatora júnior, agora virou plena. É mesmo, né? Bia? Ontem. Quantos Furacão anos essa você menina. Tem? Tenho 20? 20, é um baby, gente. Baby. Mas a Dani me treina. Na chinela. Na chinela. Ela pega as coisas muito rápido, cara. Ela pega as coisas muito rápido. E aí, a gente tem uma redatora-chefe hoje, que eu tô treinando, né? Que eu tenho planos maiores para ela. Um redator em cada conta. E aí, a gente tem designer, a gente tem editores de vídeo, a gente tem equipe que cuida do YouTube com estratégia de SEO. Não é só, vamos editar, fazer uma vinheta bonitinha, nananana. Não, a gente tem toda uma estratégia de SEO para os canais. A gente tem um gestor de tráfego que fica na Irlanda. Então, tem uma parte da equipe que fica, tipo, por aí, pelo mundo. E é isso que o primeiro ano quase da Rugido, a gente foi ter escritório agora. A gente tem um escritório na Paulista. Já tô querendo mudar de lá porque a gente precisa de mais espaço. E aí... É isso, eu gosto disso, a gente tem vários esquemas de comunicação lá pra gente conseguir trabalhar com cada um do seu... O meu sonho era, assim, que a gente conseguisse, que todo mundo pudesse trabalhar do lado, com o filho do lado, mas não, tem posição que não dá, assim, é o que eu sinto. Mas a gente consegue ter um esquema bem legal. E você tem qual estilo de liderança com a tua galera? Como é que você lidera teu time? Não sei, Bia. Como é que ela... qual é o estilo dela de liderança? Exigente. Mas ela apoia a gente em todos os momentos. Ela fala, tem que fazer isso. Ok. Mas tem que fazer isso assim, 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 e eu sei que você consegue. Exige, mas dá o caminho e fica perto. Sim. Como é que é o meu estilo de liderança, Malu? Parecido também. Dá autonomia, cobra, mas confia. Assim. Dá autonomia, cobra e confia. Outro dia eu ouvi uma frase que eu achei Autonomia, genial, que eu confia. falei, cara, é verdade, quando eu faço isso com as pessoas, dá autonomia para a pessoa certa, que você vai ver o resultado chegar. É muito louco, porque assim, a pessoa certa, ela vai abraçar aquilo, vai falar, putz, você confiou no meu taco, então eu vou te devolver essa confiança, eu vou estar à altura da sua confiança. É claro que tem que ser a pessoa certa, porque se for uma pessoa que não tem autorresponsabilidade, né, que não veste a camisa, não vai rolar. Mas eu busco muito, assim, treinar. E tem algumas pessoas que falam que eu inspiro lá dentro, assim, que se inspiram muito em mim. E eu acredito porque é mulher, e aí a gente tem essa história, né? Eu tenho uma história muito guerreira, eu sou muito grata à família. Tem gente que fala assim, meus pais, né, não me deram atenção, porque eu queria minha mãe mais presente em casa. Porque eu podia falar, por uma boa parte da vida eu me senti, né, eu fui essa pessoa adulto mimizenta. Aí depois eu entendi que, cara, elas me deram a vida, né? Minha mãe me deu a vida, meu pai me deu a vida, sou grata, daí já tá pago o negócio, né? O boleto já tá pago dali. E segundo, cara, assim, se não fosse a minha mãe é um maior, minha avó ficou 20 anos trabalhando no mesmo lugar, uma instituição carente em Santos, que chama Casa da Criança. Minha avó acordava às 5 da manhã, estilo Joel, minha avó, cara. Uhum. Saía às 5 da manhã de casa, voltava às 8 da noite, cansada, ainda ia organizar. Ela cuidava muito de mim, né? Então, tava lá, tal, não sei o que, em casa. Também ajudava a cuidar. 8 anos de idade já ajudava a cuidar de casa, fazia as coisas em casa. E me virava sozinha, ia pra escola sozinha, etc. E a minha mãe também, outra, tipo, sabe, leoa, cara. Trabalhava. Então, o exemplo que eu vi delas em casa de trabalho, se não fosse isso, eu não tinha me jogado nos livros, sabe? Legal. Eu não dava tanto valor pro trabalho. Eu não dava... muito por elas, eu comecei a... É muito louco, né? Porque eu olhava e falava, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu fui aprender inglês sozinha com 13 anos de idade. Falei, eu sei que eu preciso um dia aprender inglês. Como é que eu vou fazer? Porque minha mãe não tem como bancar. Então, eu vou aprender aqui até ficar mais ou menos fluente. Quando eu ficar nível básico, intermediário, eu faço uma prova. Aí eu fui lá, fiz uma prova, consegui um desconto. Aí falei, agora você pode pagar. Eu preciso disso aqui pro meu futuro. Com 13 anos. Você tem irmãos?
Tenho 2 irmãs por parte de pai, do segundo casamento. Sim. A segunda é um gênio, assim, também, 30 e poucos anos, tem uma equipe de 25 pessoas. A terceira também fez química. Eu acho que meu pai deixou a maioria da genética, assim, brilhante. Cara, e você, ó, eu tô te ouvindo aqui e vejo que você tem um negócio, você tem uma experiência, você teve uma família forte que te deu exemplo positivo. Você tá com negócios que tem a ver com influenciadores, a pessoa direta, com marcas, com empresa. Eu já te vi falando muito sobre a tua experiência como jornalista, RP, né? Pô, você já me deu umas dicas, pô, RP vai ali, umas marcas, vai, que é mais fácil, aqui não entra. Se você pudesse... Não, eu não vou perguntar assim se você pudesse. Quais são suas apostas do ponto de vista de comunicação para as empresas para os próximos 12 meses? Tipo assim, empresas, empresários, empreendedores, fica de olho nisso aqui porque tem pistas positivas aqui para você. Fazer o básico bem. Ai, eu sei que vai soar um soco no estômago para uma galera, mas assim, fazer o básico bem. Por quê? Muita gente até hoje, assim, eu não conheci uma empresa até hoje, olha que eu já falei com muita empresa, que faz bem YouTube, por exemplo. Só que o lance do YouTube, quando você está bem posicionado no YouTube, você é encontrado pelo cliente que já quer te contratar. Ele só está decidindo quem que ele vai contratar. Ou quem que ele vai comprar o serviço. Ou o produto. Então, na jornada do cliente, o cliente já está preparado. O cara chega num vídeo seu no YouTube, neurociência. Ele vai confiar em você. E para mim, isso aí vale em qualquer... No mundo real, no mundo virtual, no metaverso, que vende a confiança. E o seu conteúdo, ele te ajuda a gerar confiança no cérebro de quem está te vendo, da sua audiência e do seu potencial cliente. Então, as empresas não estão fazendo YouTube com estratégia. Vai lá, faz um vídeo institucional com drone, de aba 4, e não tem uma estratégia de SEO, por exemplo, né? Esse, para mim, é o básico, bem feito. Um posicionamento no LinkedIn que vai muito além de marca empregadora, que todo mundo quer fazer isso. Ah, eu quero ser uma marca bacanérrima no LinkedIn. Cara, tem muito mais que você pode fazer. Vai lá, humanize o conteúdo da sua... Mostra os colaboradores direito, dá voz. As empresas não entenderam que o colaborador dentro do LinkedIn é um micro-influenciador que pode propagar a marca dela de um jeito muito mais poderoso do que ela mesma. Tem estratégia para isso. Para você fazer um conteúdo que engaja, para você fazer os caras quererem postar a empresa. Esse é o segundo básico bem feito. No TikTok, tipo, só entra, cara. Só entra, sabe? Você entra. Por quê? Porque daqui a pouco vai... Eu falava lá quando eu comecei a dar minhas mentorias, meus cursinhos. Eu falava em 2016, falava, gente, o Instagram vai ficar o mesmo alcance do Facebook. Esquece, a não ser que você seja a Juliette, o Joel, né? Com a Super Malu hoje, que ajuda. Cara, a não ser que você seja, né? Não vai crescer no orgânico desse jeito que crescia antes. Que crescia quando eu comecei lá atrás. Sim. Então, assim, desde 2016 eu falo isso. Que ia virar o desafio que tá hoje. E tá virando muito... O desafio tá ainda maior. Porque ainda os caras resolveram virar uma rede de vídeo no meio do caminho para competir, né? Então, o TikTok ainda você consegue crescer... E cada vez mais o conteúdo lá está sofisticado. Então, conteúdo de dica, conteúdo... o infotenimento lá é muito poderoso. Mas tem que ter a ver com a sua marca. Não adianta, sei lá, botar os funcionários para fazer dancinha. No outro dia teve uma empresa, que eu não vou falar aqui, que não vou ser deselegante, mas os caras criaram um departamento interno para os estagiários fazerem o TikTok. Tipo, zero estratégia de conteúdo. Pega aí o celular e faz aí o TikTok da empresa. Oi! Você é uma empresa multinacional que está no Brasil, tradicional. Você não tem uma estratégia. Você bota isso na mão dos jovens porque você acha que, tipo, é só número. Não, né? Então faz, mas faz com estratégia. E, não tá? Minha estratégia é essa de conteúdo. Faz, dá para você fazer anúncio também agora no TikTok. É infinitamente mais barato do que é no Instagram, na Meta, né? No caso, que você faz por dentro do gerenciador lá do Facebook. E aí, depois de tudo isso, que é o básico bem feito...
Pinterest tá virando bem interessante também. Tá despontando, principalmente para quem mexe com estética, sabe? Tá. Moda, arquitetura, design de alguma forma, joias, tudo que tem a ver com desejo. Porque se você olhar, né, tudo que envolve imagem é um business que você vende com desejo. Você gera um desejo para depois a pessoa comprar, em geral. Então, o Pinterest está despontando tudo bem também. Depois desse básico bem feito, próximo passo, metaverso. Você tem noção que já tem redator especializado em metaverso? Cara, ó, tá vendo isso aqui? Esse é o Joel aluno. Você tem livro publicado? Só aquele que a gente fez em colaboração, que você organizou. Se você fosse escrever um livro hoje, qual seria o assunto? Conteúdo estratégico para você também ter voz. Porque, de verdade, eu acredito que quem muda hoje... lembra que eu te falei que eu fui fazer jornalismo esperando salvar o mundo? Aham. Eu achava que quem mudava o mundo era, né... Era a mídia, era não sei o quê. Porque quando a gente dava... E hoje eu vejo que quem muda de verdade, assim, o mundo, não são os governos. Não é a mídia. Não, cara, quem muda o mundo sou eu, é você. A gente que emprega as pessoas. A gente que, né, tá cheio de boleto lá, de imposto, de não sei o que lá pra pagar. A gente muda o mundo. No ano passado, a gente fez um projeto que chamou Pequenas Leoas. Esse é meu sonho, tá? Fazer a Rugido ficar gigante. Trabalhar sozinha, a Rugido rodar sozinha, pra eu poder me dedicar pra esse projeto. A gente trouxe quase 200 meninas de Paraisópolis. E a gente, assim, não tive palestra, eu só trouxe gente pra... Eu fui escada mesmo pra galera de propósito, porque eu construí uma jornada lá pras meninas, sabe? E assim, como a gente precisa de educação ainda. Como a gente aqui vive numa bolha, que a gente não tem ideia, sabe? E como essas meninas precisam de apoio pra sair de situação de violência. E tudo isso passa pela liberdade financeira. Sim. Então, eu acredito muito que tudo começa com a gente tendo voz. E a internet é a ferramenta... Por isso eu sou tão apaixonada assim, por comunicação e pelo digital. Porque é uma ferramenta muito democrática, que se você for bom, você pode começar pequeno. Cara, o investimento que eu fiz na Rugido para começar, e olha que eu já era empresária, foi ridículo. Foi o quê? Registrar uma marca. Foi subir um site, subir um e-mail, eu consegui montar um esquema que todo mundo ganhava. No começo, todo mundo ganhava como se fosse consultoria, sabe? Ganhava por job. Então, o meu risco era baixíssimo, eu trabalhava de casa. Todo mundo pode empreender. E eu já tinha um negócio, eu já tinha uma empresa que rodava de curso. Só que eu queria virar a chave. Então, olha que louco, né? Se você tiver visão, conhecimento... Só que se não fosse isso, assim... em 2013, quando eu comecei a empreender, eu não conseguiria fazer. Você falou uma coisa nos seus stories hoje, quando você contou essa história que você me contou agora, que foi... por muito tempo eu tive muito medo de perder tudo. E eu achava que tudo era o meu carro, era o meu apartamento, era não sei o quê. E isso trava muita gente de empreender no Brasil. Não importa se é CLT, se é intraempreendedor, se é empreendedor mesmo, se é PJ. Por muito tempo eu falo, cara, eu sou mãe, eu preciso sustentar minha filha, né? E como é que eu faço se eu perder isso? É muito difícil a gente lidar com esse medo no dia a dia. É muito bonito a gente falar, né? A pessoa vê a gente na rede social, acha que tudo é perfeito, né? Em 2013, eu não teria conseguido montar a Rugido com tão pouco investimento e fazer ela crescer e ser hoje o que ela é. Eu não tinha o conhecimento suficiente. E aí, quando você fala o tudo não é tudo, o carro, o apartamento, sei lá, tem uma parte, é um pedaço do todo, porque o teu conhecimento, quando você tem conhecimento, você se reconstrói. É isso aí. Né? Quando você tem conhecimento, você aprende com aquele erro, porque não é... não pode... Eu tenho... Essa nossa cultura, assim, de não pode errar, eu acho que trava muita gente. Pode errar desde que você aprenda com o erro. Cara, eu tô aqui te ouvindo e como é que eu tô... Primeiro que eu tô aprendendo lufas com você, né? Assim, muito.
Surgiu uma hashtag aqui que eu acho que você poderia usar. Olha lá. BBF. Hashtag BBF. O que significa BBF? Que significa BBF? Esclareça-me. Você que disse. BBF? BBF. Sei lá, BBF. cara, que tá na sua cabeça. BBF. BBF, Medrada. BBF. Se fosse BFF, eu ia falar que é isso. Eu Best acho que você Friends podia Forever. usar uma parada chamada BBF. Eu acho que o seu livro deveria ter a ver com... Cara, BBF é o básico bem feito. Você disse tantas coisas básicas aqui, só que se elas forem bem feitas, elas vão mudar o jogo. Por exemplo... Total. Por exemplo, vou falar uma coisa aqui. Pinterest. A gente não tem Pinterest. A gente não precisa. Porque não precisa. Precisa. Sabe quem... Se eu tiver As produto... frases no Pois é. Pinterest, nu. A Yuko, nos produtos licenciados. Entendeu? Não, e o Pinterest é muito simples de fazer, né? É muito simples. É bem... A gente já tem, né? Tá bom. Histórias. Só que o básico bem feito que você disse aqui, que é o fundamento do negócio, para quem está assistindo esse podcast, para quem está ouvindo esse podcast, e se for na profundidade do que você falou, vai mudar o negócio. Cara, eu não estou fazendo o básico. Talvez a pessoa esteja fazendo o básico. Ó, tem duas situações. Pode ser que eu não esteja fazendo o básico. Essa é uma. Pode ser que eu esteja fazendo o básico, mas ele não está bem feito. Não tá estratégico. Por isso que a gente fala que a gente faz conteúdo estratégico. Não E aí qualquer. o cara vai falar assim, nossa, Dani, mas esse básico bem feito. Você vai falar, estratégico. Você quer abrir um departamento de TikTok na tua empresa? Check, mas para chegar onde? Porque você falou, cara, isso é uma empresa. E uma empresa tem custo, tem imposto, tem um monte de coisa, tem o esforço, o tempo. Então, se você escreve um material chamado O Básico Bem Feito... Gostei disso, hein? O quê? O quê? Cara, assim, tipo, deixa eu falar sobre o básico bem feito que as empresas negligenciam e se você não negligenciar, você vai subir na média, estando na média, um exemplo. Não, Tá vendo e isso cê aqui? Isso aqui é o sabe- básico, você faz bem feito? Isso aqui é o básico. Você faz... Cara, o básico bem feito é um livro de fundamento. E você sabe o que é pior? A maioria das empresas gastam dinheiro, rasgam, né? Dinheiro e tempo Yes. com departamentos internos ou com parceiros errados Yes. e fazem mal feito. Yes. Porque elas Tem não fazem o básico bem empresa feito. multinacional, tá? Qual que é o princípio da rede social, gente? Ela é social. Então, não é um panfleto. Não dá para eu jogar um conteúdo lá e não responder ninguém. E grandes empresas não têm o que a gente chama de saque 2.0. O que é o Um saque 2.0? ser humaninho lá respondendo comentários e directs e talvez repostando quando alguém marca e menciona. Mas tô falando de muita empresa, Joel. Muita empresa gigante, assim. Não tem um saque 2.0. E aí a empresa quer aparecer super Saque moderna. 2.0? Saque 2.0, que é um atendimento. Alguém que só vai responder lá todas as redes sociais da empresa. Por quê? Como é que se eu quero parecer uma empresa moderna, se eu quero parecer uma empresa... Qual que é o conceito que a gente tem de uma empresa moderna? Uma empresa que está aberta para o diálogo, né? E que na rede social pega muito mal a empresa não responder ali. Eu sou arrogante. Como é que eu quero parecer uma empresa humanizada, super moderna, super incrível, no hype, e eu não respondo os meus seguidores? E eu vou te falar que muita empresa tem esse problema. Não é pouca, não. Sim, de todos os tamanhos. De todos. Sim. Cara, tu vai escrever o livro ou não? Vou, só dependo chamar nossa amiga. Falar, ó... Meu, teu livro vai ser muito bom, tá? Cara, tô te falando. O básico bem feito, BBF, vai por mim, pega essa hashtag, vai por mim. BBF. BBF. Todos os posts fazem assim, BBF. Galera, não se esqueça, hein, BBF. O que é isso, Dani? Isso. É teu. É o básico bem feito. Esse saque 2.0, essa, responder... Então, se liga, ó, você tá aqui, ó. Poxa, aqui é uma mídia social. E uma empresa que quer ser cool, ela tem que gerar um caminho de via dupla, de mão dupla. Você responde
os comentários, o post que você faz, cara, isso é muito básico. Isso é muito básico. É muito Cara, você básico. com milhões de seguidores responde. Você não consegue responder todo mundo, mas vocês respondem. Né? Malu fica lá, vira e mexe eu vejo, você também. Também. Então, assim... Mas assim, o que você tá me fazendo refletir? Dá para responder mais. Dá para responder melhor. Eu tenho que fazer isso. Porque o básico bem feito, ele é a diligência que leva o cara para alta performance. Alta performance é sobre isso. Alta performance é sobre o básico bem feito, cara. E eu entendo que é muita... Às vezes, para uma empresa pequena, principalmente, putz, é muita coisa para fazer o básico bem feito. Eu entendo. Mas é isso. Não tem no pain, no gain, como diz o ditado em inglês, né? Assim, sem dor, não tem ganho. Onde que você acha que as empresas mais erram na voz? Que você falou, bem, eu quero ensinar as empresas a ter voz. Onde que elas mais erram? É um erro. Elas querem ter uma imagem X e aí constroem uma imagem completamente diferente daquilo. Então, assim, por exemplo, a empresa quer ter uma imagem humanizada, quer se posicionar como uma empresa que cuida dos seus clientes, ou uma empresa ultramoderna, ultra jovem, e aí vai lá e faz completamente diferente. Por exemplo, a empresa quer se posicionar de um jeito jovem, moderno, aberta, vai lá, escolhe usa uma paleta de cores completamente, faz conteúdo panfletário. A gente fala muito disso para os clientes. E é difícil porque eu tenho que ter muito tato, né, quando eu vou falar com os caras. Porque como é que eu vou falar assim, olha, então, você não está fazendo o básico bem feito. Tem que ter muita elegância para falar, mas geralmente o cara tá lá com conteúdo panfletário, sabe? Leva a cultura do panfleto. Esse é o principal erro, assim. Levar a cultura do panfleto pro Instagram, pro YouTube. Quando eu vou lá e faço um vídeo maravilhoso, institucional, com drone, e eu não tô falando nada com nada ali, é um depositar para falar, olha como eu sou incrível. Não funciona na rede social. Eu falo que, assim, que vantagem Maria leva. A gente está na era da comunicação, na era da... Opa, o Kotler. Tô lembrando do Kotler agora. O Kotler diz que a gente está na era da informação. E aí, a gente é bombardeado por informação o tempo inteiro. Eu fui lá, baixei um aplicativo que eu não paguei. Tem informação. Eu recebo informação no WhatsApp, eu recebo informação por e-mail, eu recebo panfleto debaixo da minha casa. Hoje a rede social compete com o BBB. E com outros programas, milhares, que foram sendo criados ali de reality show. Então, para a gente conseguir obter a atenção da audiência, é uma briga de foice. E aí a empresa vai lá e fala, olha como eu sou incrível. Cara, que vantagem Maria leva ao consumir o seu conteúdo? Se eu vejo um conteúdo panfletário, a empresa falando, né, o empresário falando, olha como eu sou incrível, e às vezes precisa, principalmente o empresário, precisa de um tiquinho desse conteúdo que é a prova social, mas precisa ter cuidado para não errar a mão. Aí a empresa tá lá falando quanto ela é incrível, eu passo o post no feed do cidadão, o cidadão fala, gente, next. Se eu não vou aprender, se eu não vou me divertir, se eu não tenho nenhum ganho, se eu não tenho nenhuma vantagem em parar o meu tempo para consumir esse conteúdo, por isso que a gente internamente fala lá que vantagem Maria leva, que é o conteúdo que vantagem Maria leva. E essa é muito essa é até um bastidor interessante, né, da mídia tradicional. Tem um grande telejornal que eles falavam exatamente uma coisa parecida, assim. Tá bom, a Dona Maria vai entender na reunião de pauta. Só que essa notícia aqui, se a gente der, Dona Maria vai entender, é um pouco isso, sabe? Tá compreensível, tá interessante, você tá... E aí, o que resolve isso? Empatia. As pessoas não fazem conteúdo pensando no outro. As empresas estão fazendo conteúdo pensando nelas mesmas, apenas. E muitos empresários também, infelizmente. E aí, quando você não tem um plano de conteúdo, que você tem um conteúdo de conexão, que é o conteúdo humanizado, quando você não tem um conteúdo que gera valor sobre o que você faz, e como consequência você vende. Se você não tem ali um pouquinho do conteúdo prova social, olha só, fulano comprou aqui nosso serviço, nosso produto, ou, né, vendemos tantos produtos, tem que ter esse conteúdo, só que ele é, sabe? Ele é tipo 5, 10%, e tem que fazer com estratégia, tem que fazer com elegância para não parecer arrogante. E aí a galera não... O que é elegância hoje nas mídias sociais, para você? Sem parecer arrogante. É se preocupar com o outro. Isso é elegante. Isso é elegante. Dá um exemplo de um de conteúdo que você viu alguém fazer, você fala, putz, tem elegância aí.
quando você gera conteúdo um conteúdo que você sabe que vai contribuir com a pessoa, é diferente, por exemplo, uma empresa ir lá e fazer... Eu tô falando empresa, gente, porque muitas vezes a pessoa física, a marca pessoa física, ela tem um pouco mais de facilidade para fazer isso, né? Fazer um conteúdo que ajuda, um conteúdo que gera valor. E muitas vezes o perfil de marca que a gente chama não tem. Mas imagina que você... Isso tem um nome, aliás. Lembra do infomercial 1406? Os caras... Infomercial Então, 1406? eu quero vender essa caneca aqui, tá? E aí, o que eu faço? Em vez de eu fazer um conteúdo panfletário, que a gente fala, nossa, essa caneca é maravilhosa, ela é feita de cerâmica XYZ, aqui a aplicação do escrito não sai, quando você lava, você pode lavar no micro-ondas. Isso é um conteúdo técnico, panfletário, você tá tentando vender. Agora, se eu faço um conteúdo, 10 bolos de caneca, 10 receitas de bolo de caneca para você fazer no micro-ondas na sua casa... Na 10ª, às vezes nem na 10ª, né? Na 3ª, 4ª receita, a pessoa já tá querendo comprar a caneca. Entendeu a metáfora? Entendi. E as pessoas, elas vão pra rede social só pra eu pagar lá o raio da caneca. E muitas vezes marca pessoa física também faz isso. E você acha que no economics mesmo, Dani, na grana, tem mais... O ROI é maior quando você faz esse tipo de conteúdo mais elegante? Eu não acho, eu tenho certeza, porque eu vejo isso nos meus clientes. A gente tem uma indústria lá e eles vendem produtos. E os produtos deles, o feed deles no Instagram era uma vitrine. E aí ainda fazia aquele feed combinandinho, sabe? Então a pessoa entrava, só tinha produto bege, 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 azul, azul, azul. E aí se eu gosto de vermelho e não gosto de azul ou bege, eu nem entro, né, no link da pessoa para comprar. E aí a gente com muito sacrifício, porque assim, quem tocava as redes sociais era uma pessoa muito ligada ao desenvolvimento de produto e etc. Isso aconteceu com a gente em alguns clientes. Então tinha uma visão estética muito forte daquilo. E aí a gente conseguiu convencer a entrar com conteúdo, chamada de texto, fazer carrossel. Em alguns, a gente sempre faz um planejamento de conteúdo, não são todos. Então, tem conteúdo de conexão, tem esse conteúdo que é para gerar valor e tem a prova social. No caso deles, a gente nem coloca tanta prova social. E aí, pra você ter uma ideia, eles dobraram as vendas. 2 meses a gente fazendo essa estratégia. Dobraram. Porque elas medem lá o número de cliques no link da bio. E a gente fez uma estratégia muito louca de anúncio. Que a gente ainda por cima elas têm um público de passagem, que é um público que tem que chegar no seu Instagram e você tem 2, 3 meses no máximo para vender para esse público. Então o engajamento dessa empresa nunca vai bombar. Porque a mulher daqui a 2, 3 meses não vai mais precisar daquele conteúdo, tá? Empresa de grávida, que tem a ver com grávida. Tá bom. E aí o que a gente fez? A gente falou, cara, a gente tem que botar tráfego, porque a gente não vai conseguir vender só com conteúdo no orgânico, porque a gente tem que fazer gente nova chegar o tempo inteiro por causa dessa característica do público. E aí a gente foi crescendo, assim, tipo, 2, 4 mil seguidores, dobrou as vendas delas. E aí esse público que a gente criou nesse perfil, no tráfego desse perfil, o e-commerce delas pegou esse público, fez um público semelhante e começou a vender mais. Então elas multiplicaram as vendas no Instagram e no e-commerce. Certo. Por causa de uma estratégia, de uma jogada de tráfego. Só que o que ajuda a comprar, chega no Instagram, a pessoa fala, pô, uma empresa séria mesmo, não é mais um e-commerce, não é mais um site que vende, tem conteúdo, tem a dona aparecendo. Tem gente que fala isso pra mim, se eu entro no perfil e não vejo o dono, eu não compro. Porque a pessoa não confia. Cara, conteúdo é sobre gerar confiança. E confiança vende. Cara, se você não escrever um livro... Confiança vende, hein? É bom esse título também. Nossa. Se você não escrever um livro, você vai nascer uma concha no meio da tua testa, meu. Caraca, eu não quero citar o nome da nossa amiga aqui pra ela não se sentir pressionada. Eu vou mandar um WhatsApp pra ela quando sair daqui. Não, meu, mas assim... Fala, o Joel disse... Não, tem que fazer. Porque, meu, você tá muito... Nossa, ok. Vou tomar algumas decisões. Já tomei algumas decisões aqui na minha empresa. Porque, putz, meu, eu acredito que qualquer pessoa que assista a um podcast como esse ou escute com mínimo de atenção,
ela consegue dar uma direção diferente pra vida dela, sabe? Pô, olha as coisas que você falou aqui, cara. Olha aqui. Quer ver? Eu vou te falar uma coisa aqui, ó. Que talvez você não lembre que você falou, mas eu anotei. Pô, eu vou entrar na mídia social, vou fazer o quê? Vou aprender? Vou me divertir? Vou ganhar? Que benefício eu tenho? Cara, isso é um capítulo do BBF. Que vantagem Maria leva. Que vantagem... Então, esse é o nome do capítulo. Que vantagem Maria leva. Mas tá aqui o que você disse. Aprender. Aí você diz todas as coisas pra aprender. Diversão. Porque, pô, tem que ser legal. Ontem eu fiz um conteúdo que eu fiz um Armagedon lá nos stories. Aí eu recebi um feedback. Pô, legal o teu conteúdo. Porque gerou conteúdo com entretenimento. Putz, sério? Você curtiu? Tá aqui, ó. Eu me diverti. E tem a ver com a sua marca. Cada vez mais com a sua marca pessoal. Tem a ver. Porque eu te vejo cada vez mais o alta performance com leveza, sabe? Quem é que aguenta um cara todo dia falando tem alta performance, vamos... Pô, cara, tem que ter piada do meu filho, tem que ter a zoeira da minha esposa, tem que usar o moletom do Mickey, entendeu? Caraca. Ô, Dani, você curte ler, né? Adoro. Quem são os caras que você lê ou que são... e que foram fundamentais para o seu negócio aí? Todo mundo tem que ler. Quem quiser entender empreendedorismo, brand, marca. Fala aí, que eu já tô na página 3 aqui. Tem um livro que o título é muito bobo, mas é O livro é sensacional para... Não é porrada, mas ele fala exatamente sobre essa necessidade de ser empático. E isso tem tudo a ver. E depois, o cara morreu até, que é o Dale Carnegie. Se não me engano o nome dele. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Dale Carnegie. E esse livro é básico, assim, para quem trabalha com comunicação e etc. Mas e o título pode parecer meio bobo ou como persuadir no sentido de manipular, né? Porque persuasão não é manipulação. Mas é sobre isso, sobre como desenvolver um olhar empático para o outro. Porque não é só o que a gente quer falar. Isso no mundo offline e no mundo online. Cara, ele tem um capítulo nesse livro que só fala sobre nome. O quão importante é pra pessoa você chamá-la pelo nome. E eu tenho uma memória de peixe pra nome, E tá? eu tenho... então eu sou a Dory. Nossa, cara, gente. pra nome, eu sou uma negação, E quando eu cobri cara. política, era desesperador, gente. Que é muito nome. Mas você trocava os nomes? Nossa, não, eu não falava o nome da pessoa, né? Pra Nossa, assim, uma pra vez... não pagar mico. Lembrei de uma situação... Mas eu devo ter pago algum mico, que a Nossa, eu pago pessoa direto. foi elegante. Não, eu pago... Um tempo atrás eu tava na época da educação física, eu fui num congresso Fitness Brasil, congresso de atividades aquáticas, 2 professoras, Sandra Rossi, que especialista em natação para bebê, e Vera Lúcia, especialista em hidroginástica. 2 assim professoras incríveis, um beijo para vocês, queridíssimas, e eu troquei o nome. Eu querendo super fazer um puta networking, né? Falei, cara, tô chegando no mercado. Achou que tava arrasando. Vera Lúcia aqui, ó, meu, já super consolidada. Sandra Rossi consolidada. Eu passo pela Vera e falo, oi, Sandrinha! Oi. Sandrinha! Oi, Sandrinha! Ela, oi, a Vera. Nossa. Aí tinha um amigo meu, o Thiago. Ele começou a rir de mim muito. Ria. Daí ele falou, nunca tive vermelho na vida. Eu falei, cara, só tive uma chance. E eu troquei, chamei a Vera de Sandra e ainda chamei de Sandrinha. Nossa, mãe do céu. Não, foi ridículo. Eu sou ruim de nome, cara. Eu sou demais. Não. Mas tem uma técnica pra nome, que é do Bill Gates. Bill Clinton. Você associar, né? Você fala 3 vezes o nome da pessoa. Oi, Não Bia. funciona isso comigo, não. Oi, Bia, tudo bem? Ô, Dani, a Bia faz o quê mesmo com você? Ela, Bia. Pronto, falei 4. Bia. Aperta a mão, Bia. Porque cara, se eu chamar alguém de querido e querida... Fala, oi, querida... É porque eu esqueci seu nome. E, quando eu lancei meu primeiro livro, lá em 2009, um monte de aluno da faculdade... Pô, professor... Caramba, comprei seu livro. Aí eu olhava, eu tinha uma vergonha de perguntar o nome da... Porque, pô, aluno, eu esqueci o nome. Aí eu ficava, e aí, você gostou? Eu ficava olhando pra cada pessoa assim, qual é o nome, meu? Dela, ai, professor, que legal. Deu, Não, mas aí é sacanagem, nome de aluno também, gente. É muita gente. E ela, professor, faz uma dedicatória. Aí eu perguntava assim,
pra quem vai? Aí ela respondia assim, pra mim. Sensacional! Não, ela falou assim, pra mim, professor. E eu por dentro... Mentira. Eu tinha vergonha. Hoje eu falo, nome mesmo eu esqueci, na boa. É só pra lembrar o nome mesmo pra quem quer. Hoje eu pergunto, porque, poxa, desculpa. É porque o nome é a primeira palavra que a gente aprende, né? É uma das primeiras palavras que a gente ouve quando a gente é bebê. A estratégia do Starbucks de colocar o nome na caneca tem muito a ver com isso. Porque o nome é uma das palavras mais mágicas pra gente. Então, quando a pessoa percebe que você, né, conseguiu, que você sabe ali o nome dela, ela se sente Tu lembra quando enaltecida. a Coca colocava os nomes na latinha? Lembro, lembra? Olha lá, baita estratégia. Eu não tomo Coca, mas aí eu lembro que eu fui pra Brasília, eu tava no Instituto Neymar, foi eu e o Benício, que é o diretor administrativo, e a gente parou, sei lá, pra comer um lanche, eu pedi uma água, o Benício pediu uma Coca. A Coca tava escrito Daniel. Eu lembro até hoje, Daniel. E aí a gente comendo assim, no aeroporto de Brasília, veio um menino era do McDonald's, se eu não me engano. Ele falou, oi, quando você terminar, você pode dar a latinha pra mim? Aí o Benício olhou, por quê? Eu me chamo Daniel. Olha lá. Tipo assim... Baita estratégia. Estratégia de quê? De conexão. Total. Aí tem um vídeo no Porta dos Fundos muito engraçado sobre o nome na latinha também. Pra galera aí que quiser assistir, muito engraçado. Então, fala mais Dale uns 2 Carnegie. livros aí maneiro aí que você curte. Ó, esse livro, todo mundo que tá aqui tem que eu te né? dei o storytelling. Isso aqui, Bom, ó. esse Galera, eu storytelling, ó. Aprenda a contar histórias com Steve Jobs, Papa Francisco, Churchill e outras lendas da liderança. E aí eu folheei e o que tem aqui nesse livro? Tem vários momentos reais, inspiradores. Ué, eu acho que eu pulei aqui. Não pulei não. De pessoas que eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Então, por exemplo, tem coisas do Steve Jobs, Joel Austin, Tony Robbins, Oprah, Howard Schultz, que é o cara do Starbucks. do se eu não me engano. Starbucks, você acabou de falar. Bill Gates. Então, olha que louco. Ele conta que, por exemplo, que o Schultz foi o primeiro cara que falou assim, ele passou por uma situação em casa que o pai dele, que era, tipo, arrimo de família lá, o pai dele ficou doente. E aí a família dele passou por uma baita dificuldade. E aí ele falou, quando eu tiver a minha empresa, todos os meus funcionários vão ter plano de saúde, blá, blá, blá. E aí, mesmo quem trabalhava meio período no Starbucks, ele fez isso. Então, olha como as nossas histórias influenciam a gente, não importa se na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Então, esse livro tem que ler. Mas eu sempre gostei de ler os clássicos, assim, sabe? Sim. Faz muito tempo que eu não faço isso. Mas eu fui daquelas, assim, que li Dostoiévski, Crime e Castigo. É mesmo? Machado, vários, eu adorava, sempre adorei Machado de Assis. Saramago, que é um cara difícil pra caramba de ler, mas Ensaio sobre a Cegueira foi um dos livros que mais me marcaram na vida. Que ele fala, tem uma frase dele, assim, no final, que é... Nós somos... Como é que é? Nós somos cegos que enxergando não vemos. Algo assim. E essa frase me marcou muito. Isabel Allende tem um livro dela, Paula. Esse livro eu lembro da primeira... Eu estava estudando espanhol, só por conta. Até ia estudar de novo, igual eu fiz com o inglês. E aí eu comprei o livro dela em espanhol para aprender. E ela é chilena, né? Isabel Allende e tal, filha do Salvador Allende, toda aquela história, né? E aí ela fala assim, Paula, eu vou te contar uma história para que quando você acorde, você não se sinta tão perdida. E é a história dela contando a história da família dela, como se ela estivesse contando para a filha dela no leito de morte. Ela tem uma filha que morreu de uma doença super rara, que é porfíria, uma doença sanguínea. E eu sempre tive muita vontade de ser mãe, eu sempre quis ser mãe de menina. Então eu chorava no avião igual uma louca. Ai, meu Deus! E aquele livro me marcou de um jeito, e eu falei, eu quero conhecer o Chile. E depois eu fui sozinha, passei 21 dias, assim, fiz o Chile inteiro, meio que de mochilão, que eu sempre falava assim, não vou fazer mochilão na vida inteira. Fiz, no Chile. Daquelas coisas que você fala, tá tudo certo. Foi sensacional, assim, uma baita... Eu fui sozinha, com 20 e poucos anos, acho que eu tinha 26 anos. E foi um autoconhecimento, assim, sabe? Você ficar com você mesmo é muito louco. E foi por causa desse livro. Então, os livros, eles sempre tiveram um papel muito, muito importante na minha vida. A minha filha acabou de, assim, a Bia, chama Bia também, minha filha. Só contrata gente pra Rugido, entendeu? Se tiver... Brincadeira. E aí...
A minha filha agora, nas férias, pegou um livro de 400 páginas. Bem, que é um livro infantil, né? Tem Sim. ilustração e tal. Mas, cara, Quantos anos tá, Bia? 9 anos. Aliás, ela é sua fã. É? Mega master fã. Bia, beijinho. Preciso levar ela pro Eco um dia pra ela te conhecer. Leva. Pra ela conhecer os meninos. E ela tem 9 anos e ela pega o livro e deita na cama comigo e fala, agora a gente vai relaxar antes de dormir, vamos ler um pouquinho. E aí ela lê, e assim, em 2 semanas ela leu o livro de 400 páginas. Uau. Fiquei até com vergonha. Qual que é o Gente, livro? era um autor muito legal infantil que ela conheceu na biblioteca da escola. E que tem vários livros, assim, meio de mistério, sabe? É um cara gringo. Agora eu não lembro o nome do... Eu até comprei depois pra ela um outro, porque ela acabou com o livro das férias. Eu falei, pegou o livro pra ler na escola. Que gostoso, né, meu? E aí eu falo, cara, eu tô fazendo alguma coisa certa. É, Porque isso ninguém rouba de você. Conhecimento ninguém tira de você. não tira. Pode vir alguém, pode roubar celular, pode, né, você pode perder, mas conhecimento, ele transforma. Eu fui a primeira pessoa da minha família a ter faculdade. Olha o que o conhecimento fez na minha vida. E não foi só a faculdade, né? Porque a faculdade sozinha não forma ninguém. E eu, de verdade, acredito que... o pessoal do RH tem um termo para isso, né? De gestão de pessoas, que tem que falar que agora é mais moderno. Lifelong learning, que é você aprender pro resto da sua vida. Não existe, se a pessoa não gosta de estudar hoje, ai, tem preguiça de ler, ai, não gosta de aprender uma coisa nova. Cara, você vai viver uma vidinha ali medíocre, né? Média, mediana, digamos assim. Então, a gente conseguir trazer, sabe, gerar esse bichinho nos nossos filhos desde cedo, essa vontade de aprender, essa curiosidade, essa coisa da leitura, que a leitura é muito isso, né? Te Sim. transporta para um outro lugar. E eu acho que é o melhor legado que eu posso deixar para ela, sabe? É o meu exemplo Com certeza. e criar esse bichinho nela, assim, dessa vontade de aprender que eu sempre tive. Sempre tive. 400 páginas aos 9 anos. Né? Bom, Em 2 semanas. é. Tamo mal, eu tô mal, É pelo um menos. belo track record. Né? Ô, Dani, um filme que marcou você e que te ajuda a pensar, te ajuda nos negócios, na vida, como mãe, como empresária, como líder. O mais recente, eu sou apaixonada, cara, eu sou nerd. Aham. Eu gosto de ler, de ficar no Netflix com uma tacinha de vinho de sexta-feira à noite, esse é o meu programa, assim, sabe? Nossa, uma pipoquinha Uma também. Legal, hein? Hoje deu uma vontade. Sabe? Né? Vai. Pipoquinha ali, um Netflix, analisando. Já se organiza aí. É. Teve um recentemente que, assim, eu parecia um sapo boi depois que eu acabei de assistir o filme, que era aquele do Will Smith, que ele ganhou o Oscar. King que é o King Richard. Richards. Cara, assim, eu amo PNL, Programação Neurolinguística. Eu sou master em PNL. Eu fiz a formação básica e agora fiz o master. Ah, porque você quer... Não, porque eu acho que a gente tem que entender pessoas. Quanto mais você entende o cérebro humano, você mais se conhece, você mais entende gente. E tem uma frase, acho que é o Simon Sinek que falou, né? Tudo é sobre pessoas. Seus clientes são pessoas, seus colaboradores são pessoas. Sem pessoas não existe empreendedorismo, empreender. E aí, esse filme... E quando você vai estudar programação neurolinguística, você entende como as pessoas... Você entende o que a gente chama em PNL de mapa. Você tem um mapa e eu tenho um mapa sobre a vida. Então, a gente cria concepções de mundo diferentes. E muitas vezes as mesmas pessoas... Tipo, tem estudo sobre isso, né? Irmãos gêmeos, geneticamente idênticos. Eles passam pelo mesmo fato e um significa de um jeito na cabeça dele e o outro significa de outro, né? Dá um Exato. significado para aquilo. Isso é o poder da PNL. E a PNL ressignifica muitas coisas, muitas crenças e etc. Só que é um trabalho de vida, né? Você ficar a sua vida inteira olhando para suas crenças e entendendo quem você é, você pode passar a vida inteira que você não vai acabar esse trabalho. E no King Richard é muito louco porque, assim, Cara, eles vieram do nada. Eles não estavam no ambiente mais propício, né? Porque a gente fala muito sobre isso, né? Quer mudar de vida? Troca de ambiente. Já vi você falando disso e é verdade, é real. Sim. Eles estavam no ambiente mais, assim, impossível quase, dele gerar campeãs ali. Ele não tinha o conhecimento, o cara virava à noite lendo revista sobre tênis, o que a estratégia do técnico tal, pro cara ir lá e falar, não tenho dinheiro, eu vou lá e eu vou treinar as meninas. E ele teve a consistência, e ele fazia o que a gente fala em PNL de
ele colocava crenças possibilitadoras nas meninas. Então, ele tem aquela cena, arrepia só de lembrar, assim. Ele colocando as meninas, as filhas dele, não só a Serena e a Venus, né? Mas todas as filhas para assistir um conto de fada. Porque, assim, hoje, né? Qual que era mesmo? Era a Cinderela, ou era a Cinderela, né? Aí ele fala, agora conta o que vocês aprenderam. O que vocês aprenderam? E aí, vai, tenta uma coisa, tenta... Não, seja sempre humilde. Cara, assim, hoje, né, a gente tem Brave, a gente tem... Né, as princesas são empoderadas. Naquela época, a Cinderela ficava lá esperando o príncipe. Sim. E mesmo daquilo, assim, qual que é a lição que você tira disso, né? O que a gente pode tirar de bom? Então, sempre era uma oportunidade de aprender. E ele sempre fez com que elas acreditassem que, tipo, você pode. E eu sempre tive isso, assim... muito forte em mim, desde pequena. Eu falo, cara, eu vou fazer faculdade, gente. Mas ninguém... Eu nunca olhei e falei, ninguém na minha família tem faculdade. Minha mãe não tem grana pra pagar. Eu não sei se eu consigo passar numa pública. Eu sempre pensei, não é sobre se vai dar certo, é quando vai dar certo. Perfeito. Sabe? Esse filme me fez fazer reunião familiar. Sério? Eu tive que sentar com a Lalas, reunião familiar. E aí? Pô, foi demais. Aí tem um amigão nosso em comum que é o Bush. Bush, você já viu esse filme? A gente tava voltando, não sei de onde, a gente tinha ido pra um congresso fora do país. Ele, não, o cara assistiu o filme. Eu falo, porra, Joel, tá maluco? Quase chorei. E o Bush, eu acho que é que nem eu, né? Se bobear, ele chorou e não quis te contar. Eu acho que chorou. Bush conta a verdade. Eu acho que o Bush chorou. Cara, reunião familiar. Tem uma cena emblemática que ele conta da Vênus, aí a Serena tá olhando assim, tá escurecendo, querendo jogar, mas não jogou. E ele conta, ele fala assim, a sua irmã vai ser a maior do mundo. E você vai ser a maior da história. Aí ele termina assim, você é a próxima. Cara, essa frase, você é a próxima. Porque ele fala, tava no plano, tudo era o filme inteiro. Esse foi o plano, o plano. Não, e ele fala, um sonho sem um plano não é um sonho, né? Tipo assim, não existe sonho sem assim, plano. É muito bom. É impressionante. E PNL é isso, né? Se você tem uma frase também do Henry Ford que é, se você acreditar que você não pode, você tá certo. Se você acreditar que você pode, você também tá certo. Você sempre tá certo. Sem a mentalidade básica ali, nada acontece. Que é isso que você faz com a sua audiência, né? Você ajuda essas pessoas a terem uma mentalidade para que as coisas... É claro que, assim, não adianta você ter a mentalidade e você não agir. Sim. Mas sem a mentalidade, você não consegue Você pode agir errado. Você pode agir errado. Você pode não ter coragem de tomar a ação necessária. Só que é isso. O cara acreditava tanto que aquilo movia ele a acordar de madrugada, levar as filhas, levar para treinar, mesmo cansado, na quadra pública. E na hora de negociar com os caras, não, isso aí para mim não tá bom. Se ele não tivesse essa mentalidade, ele ia lá com uma postura, não, né, somos humildes, a gente não pode, a gente não consegue, a gente não tem potencial, negociaria qualquer coisa e muito provavelmente elas teriam ficado muito jovens, presas a contratos que não teriam possibilitado elas chegarem onde elas estão hoje. Sim, sim. Né? Então olha a clareza desse cara. E era um cara que não tinha estudo e ele foi buscar. Por quê? Mentalidade. E desde o começo... criando essa mentalidade certa. Você é sensível, né, pra conteúdo, né? Nossa, super. Eu choro até com comercial de banco. Sou dessas. Pronto, Comercial revelei. Sério? Sério, eu sou chorona pra caramba. Nossa, eu sou chorona. Mas você carrega contigo uma profundidade, né? Pô, você falou de Dostoiévski. Você falou de... Machado, Saramago. Ficção, Saramago, Machado... PNL. Cara, eu só não leio manual técnico de carro. Essas coisas assim, manual técnico não. Mas eu gosto de aprender sobre as coisas. Sim. Gosto. E pra mim o aprendizado ele não vem só... Por exemplo, eu sei que você é um cara que adora documentário. Eu acho isso sensacional. Sim, gosto. Mas muitas vezes eu aprendo mais com uma ficção ali. Sim. Porque pra mim aquilo também é um conhecimento, né? A minha vida só se transformou de verdade quando eu investi em mim mesma no sentido de autoconhecimento, de inteligência emocional. A gente tinha que ter formação de inteligência emocional na escola, sabe? A gente não tem isso. Cara, se a gente tiver... Educação financeira e inteligência emocional, a gente era...
Meu, se as A faculdades, China. por exemplo, primeira semana, se as faculdades fizessem... Tô dando aqui um exemplo que talvez economicamente falando não seja o melhor para as faculdades, né? Mas se as faculdades falam assim, cara, vamos fazer aqui uma primeira semana todos os cursos de desenvolvimento humano, de identidade, de consciência, de talento, eu acho que mais da metade da galera ia mudar de curso. Putz, não é esse curso. Entrei em engenharia. Eu não acho que é esse curso. Lógico, então, economicamente falando, o cara vai falar, não, Joel, você vai, né, fazer eu perder, fazer com que eu perca muito dinheiro. Mas, pô, do ponto de vista de performance, o olhar da performance, então talvez, galera, para você que está vendo, estudando aí, talvez a faculdade não faça isso. Não vai fazer. Né? Algumas escolas na Inglaterra, você tem hoje mindfulness, umas coisas Sim. assim. Mas mesmo assim não é profundidade Não, como mas é obrigação da PNL. galera. A galera é obrigação de se desenvolver. A gente não está aqui falando sobre você ir lá e comprar um curso, não. A gente está falando sobre você se desenvolver. Tem conteúdos na internet pra caramba disponível, porque pô, o cara vai lá e ele fala, putz, é por esse caminho. Eu lembrei de uma história aqui. Tinha um ex-aluno meu da faculdade, isso devia ser 2010, talvez. E ele estava no segundo... Eu dava aula no primeiro, no segundo ano e no quarto. Ele estava no segundo ano, ele olhou para mim... Educação física ele estava fazendo, faculdade, à noite. Ele olhou para mim e falou, professor, porra, eu posso te pedir um conselho e tal? Cara, eu devia ter uns 26 anos, cara. Dele, meu, eu não quero mais fazer faculdade, cara. Eu acho que isso não tem nada a ver comigo. Mas o que você quer fazer? Dele, pô, eu quero fazer TI. Olha, O que você acha que eu tenho que fazer? Virei para um lado, virei para o outro. Falei, mano, tem. vaza. TI. Eu encontrei ele este ano, Olha lá em só. Santos, com a esposa. Ele falou, lembra que... tô te falando, tem 10 anos isso. Lembra, professor, que você falou aquilo? Lembro, e aí? Tô no TI, tô feliz da vida. É um cara, entendeu? Não, e você sabe que você, como professor, tem um papel, assim, bizarro de importante, até sob o ponto de vista de PNL, tá? Porque para PNL, os principais caras que criam as crenças possibilitadoras ou limitantes são figuras que têm autoridade. E quando a gente é mais novo, criança, etc., quem tem autoridade pra gente? Pai, mãe, família Aham. e professores. Isso. Porque tem gente que tem trauma de falar em público. Porque antigamente chamava o aluno lá na frente e mandava o cara falar todos os estados e capitais na frente da sala inteira. Uhum. Né? E falava para decorar, falar um texto, decorar. E tem gente que trava até hoje de falar em público por causa disso. Ou acha que não é bom falando em público por causa disso. Então, eu tenho certeza que você transformou a vida desse cara de um jeito que você nem imagina. E de muito mais gente, tá? É. Que você nem imagina, que nem comentou com você. Que talvez só assistiu e não falou, mas captou e agiu. Encontrei ele, cara. Eu fui para Santos... Quando eu fui para Santos uns 3 meses atrás, eu fui no shopping. Então, lembrei, eu fui no shopping, passei no Caquita, abraço pra você. Dei uma paradinha no meu cabelo aqui, fui andando pra casa, encontrei ele andando com a esposa. Ele falou, Joel, pô, professor, tal. Professor, né? E, obviamente, eu não lembro o nome dele. Morre. Não. Aparece aí, velho, foi você mesmo. Só Não tem um leve a cara, mal. um ex-aluno meu do TI, que foi pro TI, ou engenheiro da computação, alguma coisa nesse sentido. Mas, poxa. Ô, Dani, antes de eu te fazer a última pergunta, Manda. você curtiu o papo? Amei. Não, primeiro que assim. Amei. Né? Anotações aqui. Não, eu tive vários insights aqui também. Não, mas se você não escreveu o livro, cara. Vamos fazer assim, ó, se liga. Vou te provocar. Você escreve o livro e quando ele estiver publicado, você vem aqui de novo e fala dele. Com certeza. Fechado? Fechadésimo. Então tá Tô bom. dentro Então já. tá bom. Então é porque tem que ser assim, tem que funcionar desse jeito. Você sabe que eu não fujo de um desafio, né? Não, é o rugido da leoa. Me dá um desafio que eu... Não, mas é sério, cara. Esse livro Não, eu amo escrever. do básico bem feito. Eu amo livro de fundamentos. Né? Eu amo ler livro, por exemplo, A Arte da Guerra, é um fundamento de estratégia. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro de influência no fundamento. O básico bem feito é tipo, igual aquele livro do Jack Trott e Al Rice, que é As 22 Leis Consagradas de Marketing. Cara, as leis são consagradas. Daqui a 10 anos você vai pegar lá, talvez as mídias sociais sejam diferentes, mas as leis são consagradas, entendeu? Total.
Tá, antes de eu te fazer a última pergunta, como é que a turma te acha nas mídias sociais aqui? @Daniel Almeida no Instagram, Daniel Almeida no YouTube, no LinkedIn também. No LinkedIn é Daniel Almeida Oficial, se eu não me engano, que é tanta rede, né? E no TikTok também. Mas, gente, assim, me acha, principalmente no Instagram, mas eu vou apagar meu feed inteiro. Estou com este plano. Tá. Porque nesse Apagar último ou ano, apagar. Eu não tenho esse apego, assim, com conteúdo, porque... Você já era muito, né? Nesse último ano eu fiquei muito focada nos clientes, sabe? E eu ainda estou muito presente nos clientes. Eu não tenho uma estrategista digital, que hoje sou eu, a estrategista da Rugido, né? Uhum. Então, não importa o tamanho do projeto, eu que crio a estratégia inicial, depois a gente ajusta, eu volto e tal. Então, eu tô com um plano aí de dar uma revolucionada no meu conteúdo. Cara, você vai apagar teu feed inteiro. Eu vou. No desapego mesmo? No desapego. Eu nunca vi alguém falar isso na minha vida. Eu já vi falar, eu vou arquivar o meu feed. Porque assim, e sabe que isso foi um dilema pra mim, porque eu falei, não quero passar uma imagem de que tudo que foi feito antes estava errado, mas eu quero deixar muito marcado que é uma fase nova, sabe? Eu quero falar mais de empreendedorismo, porque eu quero ajudar as pessoas a... Cara, eu não tenho obrigação, sabe? Peguei. Não tenho obrigação Coragem, de nada cara. agora. Eu quero Parabéns. falar do que eu quero. Eu quero falar Coragem. de livro, eu quero falar de empreender, eu quero falar de conteúdo estratégico, sim, que eu quero continuar ajudando as empresas e as pessoas. Eu tenho muita gente que não consegue contratar Rugido. E eu quero para mim é uma missão que a gente tem na Rugido, sabe? Eu quero continuar ajudando essas pessoas, não quero deixar essas pessoas desamparadas. Tem muito social media lá. Então, assim, eu não quero deixar de servir essas pessoas, mas tem mais coisa que eu quero falar. E eu não sou especialista em empreendedorismo, mas eu aprendi pra caramba, gente, né? Tipo, quase quebrei 2 vezes. Então, tem muito aprendizado que eu quero dividir com as pessoas que, pra gente... Eu sempre... Às vezes as pessoas falam assim pra mim, mas eu vou falar sobre esse conteúdo é óbvio. Eu vou falar de novo desse conteúdo. Aí, no outro dia, eu vi uma pessoa falando assim, pô, o Itaú tá aí falando há 30 anos a mesma coisa, né? O conteúdo, ele ajuda a posicionar. E faz parte a gente ser repetitivo. E eu sei que eu tenho que contribuir, por mais que eu não seja especialista em empreendedorismo, eu acho que se eu contribuir com o que eu aprendi, eu vou ajudar demais gente que tá aqui. Se eu tô aqui, sempre tem alguém que tá aqui. Com certeza. Sabe? Aliás, isso é uma coisa legal de falar para as pessoas que de repente estão ouvindo. Às vezes você fala, pô, eu não sou especialista nisso. Dane-se. Fala do seu ponto de vista. O que você aprendeu com aquilo? Qual que é a sua visão? Não precisa falar como se você fosse especialista. Cara, eu aprendi isso aqui. Mas não tem certo né? nem errado, tem não a tua verdade. Exato. Na tua verdade, e a tua verdade é capaz de ajudar. A tua visão. A tua visão dos fatos ali, que com certeza isso contribui com alguém. E muita gente, assim, eu falei pra você que eu sou chorando, eu já recebi o WhatsApp tem uma aluna minha, a Lu Kaczynski, uma ex-aluna. Cara, ela é muito engraçada. Lu, um beijo, te adoro. Ela me chamou agora, ela vai fazer uma festa, porque ela tem 700 mil no YouTube hoje, 300 mil no Instagram, e ela tinha um site que 1 ano não vendia. E eu, batendo na tecla do YouTube, ela foi lá, criou, bombou. E aí um dia essa pessoa me manda um áudio, assim, falando, olha só, você não tem noção, eu tinha criado um site, fazia 1 ano que eu tava sem vender, você encheu o meu saco no curso pra criar o canal, eu achava que não dava pra vender produto de moda, fui lá, criei, segui o que você falou, e, cara, eu saí na pandemia, eu tinha eu tava em 50 metros quadrados, fui pra 500, em plena pandemia contratei não sei quantas costureiras na minha cidade. Sim. Eu ouvi aquele áudio, eu sentei, eu chorei, eu mandei pra equipe falando, olha aqui, ó, isso aqui é o trabalho de vocês, não é só meu. Então, vocês estão achando que é só sobre gerar conteúdo, fazer o postzinho, né? Uhum. Não é só isso, cara. É sobre tocar vidas. E muitas vezes a pessoa não para. Eu tenho certeza que tem milhões de pessoas que você tocou a vida de alguma forma que nunca pararam pra te mandar um direct. Concordo. Ou um WhatsApp. Concordo. A gente não tem ideia. Não tem. Por isso que eu acho que a gente tem que ser muito responsável, sabe? Com o que a gente fala. Eu não gosto de defender político na rede social, por exemplo, porque eu não sei o que o cara vai fazer depois. Uhum.
sabe? Eu acho que tem uma série de... mas aí você não é o isentão. Não, cara, tem coisa... eu não quero comprar algumas responsabilidades. Não falo de política. E você tem esse direito. Não, e a gente tem esse direito e tá tudo certo, mas tem outras coisas que a gente pode compartilhar que eu tenho certeza que sempre tem alguém num degrau mais abaixo que o nosso, sabe? Animal, Dani. Bom, É isso. se você não lançar um livro, você é uma cara de concha. tá. Entendeu, Bia? E você também. 2 caras de concha. Dani, se você pudesse mandar uma mensagem para todo mundo do mundo, essa mensagem vai chegar num outdoor. Mensagem de outdoor. Vai estar traduzida. Vai ter 7 bilhões de pessoas que vão ver essa mensagem. E vai estar lá depois embaixo o teu nome. Ela vai passar durante 1 minuto e daqui a pouco outra pessoa mandaria uma outra mensagem. Naquele momento, vai chegar no WhatsApp, vai chegar na TV, vai chegar no outdoor. Que mensagem seria essa? Você tem algo importante para compartilhar. Não tenha medo de brilhar. Todo mundo tem. Muito bom. Você tem algo importante para compartilhar, não tenha medo De brilhar. de brilhar. Você também tem. Porque muita gente também acha tem. que não tem. E muitas vezes esse ouro tá na nossa história. E a nossa história pode mudar a vida de muita gente. Lindo. Essa é a frase que vai fechar o seu livro. Acho que já tem uma pessoa. Vou aproveitar, fazer aqui o convite. Você vai ter que fazer o prefácio, hein? Fechado. Ó! Combinado. Vou cobrar. Então tá, o prefácio é meu Tá, e você vem aqui de novo. fechou. Então tá feito. Tá feito. Galera, essa é a Dani. Siga lá a Dani nas redes sociais. Obrigado, Dani, pela conversa, Obrigada pelo a bate-papo. você. Demais. Pela meu. oportunidade. Aprendi muito. Eu também. A gente sempre aprende com Sempre, você. né? E é isso aí, galera. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque se você não é inscrito no canal, de repente tem uma dor de barriga à noite, o que foi? Comi um brigadeiro? Não, porque não tá inscrito no canal. Não sei, nasceu uma espinha na minha testa. O que foi? Tô comendo muita gordura? Não tá inscrito no canal. Vai dar uns negócios ruins na tua saúde. E ativa o sininho pra você receber sempre em primeira mão. Beijo, galera. Valeu, Dani. Obrigado. Beijo, obrigada. Tamo junto. Valeu. Tchau, Tamo tchau. junto.